Fala, turminha do PodFit, estamos começando mais um episódio hoje aqui comigo, quem vos fala, Johnny Pinheiro, meu colega Douglas e também o nosso convidado de hoje, professor Rafael Gil. O nosso assunto aqui é sobre periodização do treinamento de força, então se tu tem alguma dúvida, queres aplicar isso no teu aluno, quer entender um pouco mais sobre o assunto, fica no nosso podcast. Rodando, pessoal, lembrando que nós estamos aqui hoje na Atos Produtora, é o melhor estúdio para você que tem um sonho de gravar sua música, que tem um sonho de cantar, de tocar e também tem um sonho de fazer um podcast como nós fizemos, é o melhor lugar da região metropolitana de Porto Alegre, é aqui na Atos Produtora. Seguindo, professor, gostaria que tu explicasse um pouquinho, falasse um pouco de quem tu és, como é que tu começou a tua carreira acadêmica, a tua parte empresarial também, que tu foi dono da academia, falou aqui conosco. Conta um pouquinho da tua história e depois a gente vai seguir com as perguntas relacionadas a periodização. Beleza, tudo bem, galerinha? Tudo jóia? Então vou contar um pouquinho aqui rapidamente da minha história, né? Eu tenho uma história na educação física já de 23 anos aí, né? Então eu ingressei na área no ano 2000 fazendo aí a graduação, iniciando a graduação, né? Então já faz algum tempinho aí que eu tô na estrada, fui parar na educação física, provavelmente que muitas pessoas que vão parar na área, né? Eu tinha uma vida esportiva, já treinava, então optei por seguir isso como profissão. Então desde o ano 2000 eu ingressei na faculdade e eu passei a atuar então sempre dentro da área do fitness. Eu acabei ingressando na faculdade com o intuito de trabalhar com esporte, mas por já treinar eu acabei gostando da área do fitness, né? Então, desde que eu ingressei aí na faculdade, eu passei a trabalhar em academias, sempre com musculação, né? E foi por onde eu segui aí durante alguns anos, durante o meu período de faculdade e depois também desse período de faculdade eu continuei atuando com musculação, com personal training, com avaliação física. E aí depois de alguns anos formado ali, em torno de 3 ou 4 anos que eu tinha me formado, já há 8 anos atuando na área, eu resolvi ter então a minha primeira academia. Então eu tive uma academia de ginástica lá na cidade de Porto Alegre, no bairro Independência. Tive essa primeira academia aí em torno de uns 4 anos, uma academia com 300 metros quadrados, ficava na área central de Porto Alegre. E aí depois então eu fiz uma academia maior, vendi essa academia que eu tinha e fiz uma academia maior então, com o intuito de atingir mais clientes, de ter um crescimento e tudo. E tive então uma outra academia na zona norte de Porto Alegre, com 600 metros quadrados, e fiquei aí mais uns 5 ou 6 anos com a academia, totalizando aí uns 10 anos aí em torno disso, como proprietário de academia. E depois disso, então, eu decidi que eu queria seguir uma outra carreira dentro da área, né? Eu sempre tive vontade de ser professor universitário, de ensinar as coisas que eu aprendi. Então, depois de ter tido academia, eu resolvi então realizar esse sonho, fui aprovado no processo seletivo e acabei ingressando então na universidade para dar aulas, e isso vem acontecendo desde o ano de 2018 aí. Então já estamos há 5 anos nessa estrada acadêmica aí também. Então basicamente é isso, né? Sempre atuei dentro do fitness, na educação física, tive história também com esportes, eu fui atleta de basquetebol, de natação, mas acabei atuando então de uma forma mais intensiva dentro da área de academias, do fitness. Perfeito. Então vamos começar ali na parte da periodização. O que seria periodização do treinamento? Qual a tua definição para periodização do treinamento? Gente, a periodização do treinamento, né? Ela vem, como o próprio termo diz, como o próprio nome diz, né? Periodização vem de períodos, né? Então sempre digo para os alunos lá na universidade que periodização não é nenhum bicho de 7 cabeças, embora as pessoas às vezes pensem e tudo. Mas a periodização, ela basicamente é a organização de um treinamento dentro de períodos, né? Então essa é a ideia geral da periodização. Claro que dentro dessa organização existem vários conceitos que a gente precisa seguir, algumas metodologias, né? Mas basicamente periodizar um treino é organizar um período de treinamento baseado em um objetivo que alguém tenha, né? Seja qual for esse objetivo e seja em qual área
que vai acontecer essa periodização, seja no fitness, seja no esporte, seja onde for, tá? Então, periodizar um treinamento é organizar um programa de treinamento dentro de um período de tempo pré-estabelecido. E qual a importância que tu dá para essa periodização? Dentro, no caso, da musculação, né? Uhum. Bom, a grande sacada assim, da periodização são dois fatores primordiais. Assim. O primeiro deles é evitar uma estagnação, que tende a acontecer muito aí no treinamento de força, né? Principalmente para quem não segue uma orientação profissional. Então, a primeira questão é impedir que aconteçam platôs, que aconteçam estagnação nos resultados do treinamento, tá? E o segundo fator muito importante da periodização, que é imprescindível, é impedir que ocorram grandes índices de lesões ou o chamado excesso de treinamento, né? O overtraining. Então, somente com treinamento periodizado que tu consegue impedir essa questão do excesso de treinamento, principalmente. E uma das coisas que o excesso de treinamento traz é índices altos de lesão, né? Então, eu diria que esses são os dois fatores primordiais, assim, do porquê que a gente deve seguir uma periodização de treino e fazer uma periodização de treino. E mesmo sendo uma base do treinamento, pelo menos eu vejo muito poucas pessoas fazendo isso. Não sei se vocês têm essa mesma visão que eu tenho, mas eu vejo muito pouco da questão de periodizar o treino, de ter uma metodologia, de ter uma organização. Eu acho que tem muito pouco ainda dentro das academias e muito poucos profissionais que sabem e fazem isso para os seus alunos. A maioria só joga na ficha uma roleta russa ali de treino e de séries e vai embora. E não tem nenhuma ideia de como fazer, por exemplo, progressão de volume de treino, progressão de carga, progressão de períodos de choque, de base regenerativo. Então, fica meio perdido. E aí chega o aluno lá, não consegue evoluir, para de treinar e depois bota a culpa que não consegue evoluir por causa dos treinos. Cara, eu acho que tocou num ponto interessante, né? É legal a gente definir, falando de força agora, pode ser tanto powerlifting, ou vamos falar da academia propriamente dito, que a troca do treino em si, que tanto o aluno gosta, ela não significa que ela é periodizada. Ela não constitui uma periodização. Trocar exercício não é periodizar. Exatamente. Tu pode ficar com os mesmos exercícios. Sim. A tua ficha de treino de exercício ser a mesma o ano todo e tu não parar de evoluir. Concordo. Exatamente. Porque tem outras variáveis e constâncias que a gente mexe, né? Volume, intensidade. Com certeza. A questão de até o tipo de periodização. Isso, se ela vai ser ondulatória, se ela vai ser algo não. Mas aí eu vou deixar pro professor poder explicar para nós um pouquinho da origem da periodização. A gente tem muito a ver com... A gente tem muito aquela pegada ainda de Matveev, aquela coisa russa, que ele trouxe muito à tona essa questão de... talvez nem tenha sido ele, mas ele foi um grande nome que disse assim, ó... Exato. Ela, né? É o seguinte, isso aqui é uma periodização e funciona porque eu tenho um monte de atleta e eles estão bombando. E é isso que eu faço. Tá? Eu acho que ele trouxe essa relevância. Isso. A periodização, na verdade, ela começou a ficar conhecida e popularizada lá na década de 70, final da década de 70, justamente com esses grandes treinadores aí, né? Matveev, Vergosansky. Então, foi uma linha russa, teve um pouco de escola alemã, enfim, mas foi aí que explodiu essa questão mesmo da periodização do treinamento, né? E ela veio basicamente de um período mais científico, assim, do treinamento desportivo. Foi quando o treinamento começou realmente a se cientificizar. E daí evoluiu, então, a periodização. E ela veio basicamente dos esportes, né? Então, esses autores, enfim, treinadores que estudam e que validaram isso na ciência, eles aplicavam isso muito na área esportiva. E aí ainda hoje existe uma certa dificuldade de trazer isso, né, da área do esporte para dentro de uma academia, que eu vejo que a maioria da dificuldade que os alunos, às vezes em graduação, encontram é realmente isso. Tá, que legal, a gente viu aqui a história do treinamento, a gente viu os princípios científicos do treinamento, as variáveis do treinamento, mas legal... esse modelo de periodização aqui com fase preparatória, competitiva, etc. Tá, pro esporte eu entendo. Olimpíada é uma coisa. Olimpíada bacana, né? No salão. Mas e aí, eu tô no salão de musculação, né? Sim. Se eu conseguir manter o aluno por um ano ali, que bacana, já é um mérito, né? Mas então eu vejo que a galera tem muito essa dificuldade, pelo fato de a periodização ter vindo de modalidades esportivas. E aí eu acho que a grande sacada que eu acho que às vezes falta para o profissional, para o estudante de educação física encaixar isso, conectar esse conceito, né? Então, como a gente vinha falando,
dentro de uma periodização, dentro dessa organização do treinamento que a gente falou no início, precisam ser manipuladas variáveis, né? Existem princípios científicos que a gente deve seguir e precisam ser manipuladas as variáveis do treinamento, né? Seja ele treinamento aeróbio, até mesmo de flexibilidade, velocidade ou de força, que é o caso aqui. A gente precisa entender primeiro a carga de treinamento, né? O conceito de carga de treinamento, que muita gente acha que a carga de treinamento é o peso, é a quilagem, né? Mas não é isso não, tá? A carga de treinamento ela é um composto do volume e da intensidade do treino. Então é a soma desses dois componentes que a gente chama de carga de treinamento. Agora, dentro desses componentes, existe o peso lá, a quilagem, que é um dos fatores, né? Uma das variáveis de intensidade. Agora existem diversas variáveis de intensidade. E aí a gente vem de encontro àquela coisa, né? Que os alunos lá na academia geralmente pensam, não, eu tenho que subir o peso aqui para aumentar a carga, para aumentar a intensidade. Nem sempre, né? Aumenta uma repetição em cada série, já aumentou o teu volume Perfeito, hoje. perfeito. E muito. E muito, que soma isso na semana, no mês, é na muita semana coisa. e no mês é muita No coisa. final do treino, já vai dar uma Isso que diferença falta no para o aluno entender, né? E às vezes para o professor controlar lá na academia, né? Então, que nem o Douglas falou aqui. Poxa, se eu faço uma série de exercícios com 10 exercícios e eu aumento uma série em cada exercício, gente, já são 10 séries a mais em uma sessão de treino. Em uma semana, se a gente consegue treinar 5 vezes na semana, já são 50 séries a mais, né? Em Então, um ano, tu bota isso numa proporção. já dá uma Já- proporção nossa, enorme. diferente. Então, assim, ó, eu consigo manipular a carga de treinamento não só mexendo no peso, na quilagem. Eu posso aumentar o número de repetição, eu posso aumentar o número de séries, eu posso aumentar apenas variáveis de intensidade, amplitude de movimento, por exemplo, reduzir intervalos de descanso. Então eu posso manipular essas variáveis de várias formas dentro de uma periodização, né? E não só ficar pensando na carga, que geralmente o aluno ainda tem aquela ideia, né, de que não, se eu chegar lá e tocar peso, eu vou ficar forte, vamos embora. E aí bota o peso a qualquer custo lá, faz um movimento limitado, não usa a amplitude correta, não consegue completar a série de exercícios, né? E hoje a gente já sabe que talvez nem seja esse o fator primordial aí para quem quer hipertrofia, principalmente. E tem vários sinais, né? Tem vários fatores. Temos tensão mecânica, tem dano muscular, tem estresse metabólico, tem célula satélite, tem muita coisa envolvida dentro da... Da própria fisiologia ali, e que tu consegue fazer. Uma pergunta que tu me fez esses dias agora há pouco no Instagram, que é muito interessante, qual que eu achava que era o melhor, eu vi uma caixinha de pergunta e ele foi lá, qual que eu achava que era o mais correto, o intervalo curto ou o intervalo mais longo entre as séries, tá? A gente tem agora o paladino da moral e dos bons costumes, que é coisa de internet, que realmente vai fazendo, aí a galera tá defendendo muitos intervalos longos, e eu defendo sim, principalmente de forma sensorial, pô, tô pronto pra uma próxima série, consigo fazer. Mas falando em questão de periodização agora, não de forma tão ampla e tão leiga, eu acredito, pelo menos na minha opinião, que, baseado no que eu li, óbvio, que a questão da manipulação entre os intervalos, se ele vai ser mais sensorial, dei de 1 minuto e meio a 3 minutos, a 4, ou só tô pronto pra fazer de novo, ele é uma forma de periodizar, sim. Porque se eu coloco algo a menos de um intervalo abaixo de 45, abaixo de 1 minuto que seja, de descanso, eu tenho outros tipos de sinalizações dentro das minhas células, outro tipo de como que eu posso dizer? Outro tipo de estímulo que eu quero gerar, e isso tem que coincidir também com o meu load total, com a minha carga de treino, com a minha intensidade. Aí, os Douglas, vou aproveitar no ao vivo e pra ti, pro professor, eu já te devolvo a mesma pergunta agora e já vamos lançá-la pro professor e vamos ver a opinião de cada um e o circo pega fogo. Assim. É isso Vamos aí. ver. Eu defendo muito o intervalo maior. Para mim, eu conseguia ter uma manutenção tanto de repetições e como conseguia progredir, evoluir cargas, ou quando eu não conseguia evoluir carga e repetição, aumentar uma série, para conseguir ter um volume um pouco maior. Eu gosto de trabalhar assim, eu vejo até mais resultado do que às vezes intervalos mais curtos, porque tu sai mais cansado do que treinado, dependendo, claro, de como está estruturado o teu treino. Dentro da forma que eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar com intervalo mais longo. O que o professor acha? É assim, ó, a gente tem que pensar numa série de coisas aí, né, gente? Primeiro a gente tem que entender assim, ó, o que tem dito, o que tem se visto hoje na literatura científica, né? Que parece que o volume de treino talvez seja
mais importante do que a intensidade para quem quer aumento de força e hipertrofia, principalmente, tá? Ok. Então, beleza. Não é uma lei ainda, não está estabelecido. Mas Não parece, tá definido. Sim, parece, foi o que eu li, foi o que ele leu, foi o que tu leu, tá Parece. parecendo que é isso. Exatamente. Ok. Então, a maioria dos estudos, só que ainda... Não é a gente que tá falando, né? São os estudos. Exatamente, Parece os estudos, que... tá, gente? Tudo é embasado aqui cientificamente. Mas, enfim... Mas ainda não se sabe um volume ótimo que se existiria de treinamento. Até Ainda porque... não tem um limite definido, né? Exatamente, né? Então já eu sei que vai vir talvez essa pergunta aí, já tô até me adiantando aqui, né? Tá. Então, assim... Primeiro porque os estudos eles estão acontecendo a todo momento, mas para a gente entender o que seria um volume ótimo, a gente precisaria estudar cada grupo muscular, né? Então, por exemplo, o que seria um volume ótimo para o peitoral, o que seria um volume ótimo para o quadríceps, o que seria um volume ótimo para, enfim, para dorsal, né? Então a gente teria que fazer um estudo separadamente para cada músculo para conseguir entender isso. Acho que estamos no caminho, mas ainda precisa se estudar muita coisa. Mas enfim, Muita coisa. muita coisa ainda, coisa. né? Então, inclusive, é uma área que eu gosto bastante de pesquisar. Até os processos de hipertrofia mesmo que Exatamente. não são bem esclarecidos por onde é que atua, por onde é que não atua. Exatamente. Então, é também nesse ponto que eu ia tocar. Então, a gente sabe que, assim, ó, existem vários mecanismos hipertróficos dependentes do treino e vias moleculares e celulares e também dependentes da alimentação, tá? Mas existem três principais, que até o Douglas tocou já nesse assunto. Então a gente sabe hoje que tem 3 mecanismos que seriam os principais, talvez, por gerar hipertrofia muscular, que são eles: a tensão mecânica, o estresse metabólico e o dano muscular, tá? Até um tempo atrás se achava que a hipertrofia muscular era dependente só do dano muscular, né? Então hoje já se desvendou isso. Na verdade, talvez se a gente fosse fazer uma pirâmide aí desses 3 pontos aí, né? Eu colocaria até o dano muscular na parte menor aí da pirâmide, tá? Então ele é importante, mas a hipertrofia não é dependente disso. Então hoje se sabe que a tensão mecânica e o estresse metabólico são muito importantes, tá? Parecem ser os principais fatores. Parecem, exatamente. De hipertrofia. Talvez, e aí a gente já entra em outra variável de uma periodização, que é o status de treinamento, o nível de treinamento. Talvez para o indivíduo iniciante o dano muscular seja muito importante, mas para o indivíduo que já é treinado, esse dano muscular já é mais difícil de ser atingido e talvez ele tenha menos importância dentro dos mecanismos hipertróficos do que o estresse metabólico e a tensão mecânica, tá? Mas então, olha tudo que a gente tem que pensar, né, para poder responder uma pergunta que parece simples, né? Começou lá no intervalo entre as séries. Mas enfim, então a gente precisa pensar nesses mecanismos, porque quando eu quero fazer um treino voltado para tensão mecânica, ou seja, aplicação de mais tensão, de mais carga mesmo, de mais quilagem, peso, eu preciso realmente focar no intervalo maior. A ideia desse tipo de treino, vamos simplificar aqui, com menos repetições e com intervalos mais longos, são treinos que eu consigo imprimir uma maior tensão mecânica, que é muito importante para a hipertrofia muscular. E por que eu preciso de intervalos longos? Porque a contração vai ser muito intensa. Então eu preciso fazer ressíntese de substratos metabólicos, eu preciso ter tempo do meu músculo ressintetizar esses substratos para que eu consiga realizar uma nova série. Então essa é a ideia do treino focado em tensão mecânica, tá? Mas existe também a linha do treino focado em estresse metabólico, estresse de fluxo, que a gente chama na fisiologia, tá? Para que eu aplique esse tipo de treino, eu preciso realmente realizar repetições mais longas com intervalos mais curtos. E hoje já se sabe que é possível ter hipertrofia muscular com apenas 30% da sua força máxima. Só que aí vem um conjunto de componentes para serem aplicados. Não é simplesmente assim, eu vou fazer então um treino leve e vou hipertrofiar. Não, não é bem assim. A gente precisa fazer um treino focado no estresse metabólico, organizando essas variáveis para daí conseguir obter esse benefício. Ou seja, se eu vou reduzir a carga, eu tenho que trabalhar com intervalos curtos, né? De menos de 1 minuto, 45 segundos, talvez até 30 segundos, tá?
E a partir daí impedir essa ressíntese de metabólitos totalmente para que eu consiga aumentar o índice de fadiga da musculatura que está sendo trabalhada. Essa é a ideia desse tipo de treino. O que acontece se eu aumento o índice de fadiga? Se a minha musculatura vai cada vez fadigando mais? Ó, vamos imaginar num gráfico aqui, ó. Eu vou fazendo mais repetições, o meu nível de força vai caindo, tá? Vou aumentando repetições e o nível de força vai caindo. O que vai acontecer? A gente tem diferentes tipos de fibra muscular, né? Então, se eu estou realizando um treino de maior resistência muscular, eu vou solicitando mais fibras intermediárias e talvez até do tipo 1. Na medida que vai faltando energia para essas fibras, o que vai acontecer? Eu vou recrutar mais fibras do tipo 2. Porque a energia das fibras do tipo 1 e das fibras intermediárias vão sendo depletadas. Então, quanto mais tempo eu vou mantendo aquele estímulo, mais eu vou recrutando fibras do tipo 2. Ela vai chamando para ajudar a mais gente ela vai chamando para ajudar. Opa, cheguei na repetição 15 e tá faltando energia aqui. Então, vamos lá, Johnny, vamos lá, Douglas, vamos ajudar aqui, tá? Então, esse é o propósito. E aí, nesse treino de estresse metabólico, entra uma coisa importante, que é a tão falada hoje, falha muscular. Tá? Então, a falha muscular, tá, gente? Não é obrigatória em todas as séries, mas nesse tipo de treinamento é importante que a gente chegue na falha ou próximo da falha. Que daí é um tipo, então, de treino voltado para esse estresse metabólico ou estresse de fluxo. Diferente da tensão mecânica, né? Que tu pode deixar com 1, 2 repetições de reserva, não chegar na falha muscular, pelo fato de trabalhar com mais carga, menos repetição e ter o mesmo benefício de hipertrofia muscular. Exatamente. E aí vem de encontro ao que o Douglas falou. Qual que é o propósito desse treino? É a gente não reduzir carga, é a gente talvez imprimir uma maior sobrecarga, né? Conseguir fazer o implemento de quilagem de treino, né, nos exercícios, justamente por recuperar totalmente o substrato energético que está sendo usado ali. E aí, com isso, a gente consegue fazer uma manutenção do volume de treino ou talvez até aumentar o volume de treino, né? Então, vejam como a gente sempre precisa analisar o aspecto fisiológico que está acontecendo para que a gente consiga montar uma periodização, né? E talvez, e aí é que entra a ideia do que o Douglas falou, tá perfeito o que ele colocou. Mas aí será que eu tenho que fazer isso a vida inteira com o aluno? Não, eu tenho que fazer dentro de uma periodização diferentes estímulos. Vai ter um momento que eu vou precisar fazer um treino com maior estresse metabólico, talvez num deload, né? Que é uma fase de treinamento com menor carga de treinamento, talvez seja interessante, né? Então, e aí é que entra a questão da periodização do treinamento. É a gente organizar, por exemplo, isso que a gente está conversando dentro de um período. Então, bom, estou fazendo um planejamento para o meu aluno aqui por 6 meses. Legal. Quando que eu vou ter esse estímulo mais tensional? Vai ser a maior parte do tempo? Legal, mas eu vou ter um período de tempo que eu vou ter um estímulo mais metabólico, né? E por que é importante ter esse estímulo metabólico? Porque eu aumento a resistência muscular. Se eu aumento a resistência muscular, isso se reflete na força muscular lá na frente. Não, aumenta a régua, consigo aumentar minha capacidade Consigo subir a régua. Isso. E esse que é o propósito do treinamento, né? Até num período de choque mesmo, para quebrar um platô, tu consegue colocar um período mais de estresse metabólico. Sim. Por exemplo, tu começa a utilizar talvez técnica avançada. Perfeito. Por exemplo, encaixa um rest pause, um intervalo muito curto, pode manter a carga relativamente elevada, pode fazer um drop set. Exato. Não precisa basear o teu treino todo. Até vai ser mais pra frente, a gente vai entrar nessa parte de técnica avançada depois. Vamos falar. Mas dentro de um período de choque, seria interessante também. Isso, sim. Exatamente. Uma periodização quase intra-treino, né? Intra tua periodização, eu acho que é interessante tu fazer isso aí. Não precisa também ser quebrado, né? Não tal mês vou fazer isso, tal dia, tal semana vou fazer aquilo. Isso aí. Não precisa ser assim também. É que depende muito, né? Conforme a pessoa vai respondendo, tu vai reajustando a periodização dela conforme ela vai respondendo melhor. Exatamente. Tem momentos que tu vê que não adianta tu empurrar a série, empurrar a repetição, que ela não vai evoluir. Daí talvez tu fazer um estresse mais metabólico
com volume maior para já extrapolar, quebrar aquela homeostase. Fazer um que ela recrutamento tá. de fibras diferente. E aí tu joga lá em cima, depois faz um deload, dá uns passinhos para trás, mas depois quando ela voltar na base da linha de treinamento, ela vai voltar melhor. Vai talvez conseguir subir uma série, 2, 3 repetições a mais. O que já é um baita avanço. Exato. Vamos lá de novo. Conta 3 repetições a mais que tu consegue fazer dentro da série com aquela quilagem. Conta isso vezes 5 dias na semana. Conta isso vezes 4 semanas, vezes 1 ano. Tu já tem um baita volume e já tem uma baita E estrutura. o pessoal ignora muito as anilhas pequenininhas também, né? Sim, Que exatamente. dá uma diferença muito grande de botar 1 quilinho a mais na barra. Exatamente. Pra um cara que tá treinando no máximo de repetição, botar 1 quilinho a mais de cada lado, 2,5 ali, é peso. É peso pra poder fazer uma repetição a mais. Então, eu acho que a gente conseguiu responder muito bem essa pergunta até agora aqui. Trouxemos um assunto interessante. Vou pedir para servir mais um café enquanto eu falo da Wisent, que é a nossa patrocinadora também aqui dentro do programa. E todo mundo que está assistindo agora tem um cupom, só botar lá PODFIT Oficial e já vai ter, no mínimo, 10% de desconto em todas as linhas, inclusive nas camisas oficiais que a gente usa do PodFit aqui. Tá bom, pessoal? E voltando pro professor aqui, enquanto ele tá tomando uma água, gostaria de entender, cara, um pouquinho mais sobre a questão de diferentes tipos de periodização, tá? Tanto cíclica, quanto ondulatória, quanto ela sendo linear. Gostaria que tu falasse um pouco pra galera aqui, de uma forma que o estudante, o profissional, conseguisse já pôr em prática isso dentro do planejamento de treino dele agora assim que ele vê, na verdade. Não sei quando é que vai sair. Aí é com o meu diretor, ele não sei quando é que vai sair. Aí é o seguinte, é sair fazendo, né? Gente, existem alguns modelos aí de periodização na literatura. A gente tem a periodização linear, a periodização ondulatória, que são as mais utilizadas, que eu acho que é mais interessante em se deter aqui, mas tem a linear reversa, tem periodização cíclica, tem periodização em blocos, né, que é usado por alunos avançados, mas enfim, o que a gente tem que entender, eu sempre digo para os alunos que a gente tem que entender a base de tudo, né, depois a gente vai para o que pode complicar, né, então existe basicamente 2 tipos de periodização que a gente usa, até porque, gente... vocês fazem uma pergunta, a gente vai puxando as coisas lá, né? E eu até quero falar algumas coisas que eu esqueci, que eu acho bem importante pontuar, que a gente conversou, né? Que o Douglas tocou. E que eu acho que é uma falha, gente, que a galera faz aí, que é não controlar essas variáveis de treino, né? Dentro da periodização. Cara, é só anotar. É só anotar, tá? Então, assim, hoje em dia, quando eu dava aula, né, um tempo atrás, a gente tinha que anotar na ficha de treino. Hoje tem o celular, tá tão fácil, né? Bloquinho de notas. Bloquinho de notas. Mas pra quem dá personal, pra quem trabalha com isso, cara, o cara que não tem um tablet pra trabalhar com variáveis, velocidade, mas num telefone tu consegue ter uma estrutura, uma tabela simples. Esses dias mesmo o Douglas mandou a tabela de controle dele de carga de volume. Sim. Eu ali em 30 minutos, não sou um expert em Excel, consegui fazer e tu consegue. De certa forma, simples. Claro. O pessoal que tá na graduação, por favor, de certa forma, é uma coisa simples de se fazer. Simples de fazer. Então, é uma coisa que eu quis tocar, porque assim, ó, tudo bem, eu entendo que às vezes o estudante, o profissional vai estar trabalhando em uma academia que tem 200 alunos, fica difícil de controlar. Daí realmente, talvez até voltar para o papel ali seja uma boa. No mínimo, fazer uma estruturação mais geral e tentar seguir aquilo ali, mas assim, ó, o personal trainer, gente, é imprescindível, tem que controlar isso. Isso é monitoramento do treinamento. E não existe uma periodização sem monitorar. Não tem como. Porque é como o Douglas falou. Eu posso planejar, não existe a melhor periodização do mundo se o aluno não executar. E não existe periodização fechada também. Exatamente. Não tem como tu fechar uma ideia. Isso, não tem. Bom, eu organizei isso aqui pro Dionei. O Dionei começou a fazer... mas o Dionei começou a faltar, ele não tá cumprindo isso aqui. Dionei, tu vai conseguir vir mais ou tu vai ficar vindo como tu tá vindo agora? Já quebrou a primeira ideia. Quebrou a ideia, vamos reajustar. Né? E outra coisa é o seguinte, é ver se tá acontecendo a progressão, né? Bom, eu aumentei o volume aqui, tá? Mas será que o aluno rendeu o que eu esperei? Bom, se ele não rendeu, então talvez seja um momento de fazer um deload agora. Então a gente precisa monitorar, gente. A gente só consegue monitorar como? Com dados. Se eu não tenho os dados... Eu vou no achômetro, no chutômetro. Sim. Mas, cara, né? que treinar uma pessoa é uma arte. Exatamente, é uma arte. A questão de cálculos variáveis, o que tu entrega pra pessoa. Acho que já deu um momento de ficar controlando só pela circunferência e percentual de gordura. Sim, o que acontece? Tem muita influência ainda da questão de YouTube e tudo mais. Sempre treinar até falha, sempre até ali, e não tem um controle em nada. Cara, aquelas pessoas... tão diferente, num meio diferente, num ambiente diferente, com uma alimentação diferente, estrutura totalmente diferente do que o pessoal que está treinando na academia. Então, cara, a ciência, o que a ciência nos diz? Vai controlar, tu vai ter uma evolução dentro
do teu controle, saber o que tu vai aumentar, o que tu não tá fazendo. Pega um bloquinho de notas no celular, bota ali, primeira série, fiz tantas repetições para tantos quilos, anota. Segunda série, tantas repetições para tantos quilos. Semana que vem tenta superar, tenta chegar pelo menos, manter. Exatamente. Senão, tu não tem como ver para onde é que tu vai correr. Exatamente. Um ponto que o professor falou bem interessante, que eu me esqueci na hora de pontuar, dos volumes pré-definidos de treino, né? Que não tem um volume ainda. Acho que o mais importante do que ter um limite é a gente ter o histórico passado da pessoa para poder montar um treinamento. Perfeito. Sim. Perfeito. Porque tu tem que ter um ponto de partida. Que nem Perfeito. eu tenho um volume de treino diferente do Johnny, que tem diferente do pessoal que tá assistindo ali. Se a gente não tiver a base, tu não tem como periodizar também. Com certeza. Por mais que não tenha um limite definido, mas tu tem que ter o ponto de partida, tu tem que saber o que aquela pessoa fez. Exatamente. Por isso que quando eu vou começar um protocolo de treino, eu sempre peço, me descreve a tua ficha toda de treino, com séries, repetições, o que tu tá fazendo. Perfeito. Aí tu vai sentar, vai calcular, tem tantas séries para quadríceps, tanto para posterior, para te conseguir dar uma progressão. Que é o que eu chamo de volume prévio, né? Isso aí, né? Então, o que acontece? Tem um estudo que mostra o seguinte, foi feita uma comparação, alunos que treinaram com volume pré-estipulado. Eu li esse artigo. E alunos que treinaram com volume individualizado. Eu li esse artigo. Ou seja, muito bom. Era estabelecido o volume pré. Um grupo de alunos, de participantes da pesquisa, treinava, vocês vão treinar com X% de séries, depois de tantas semanas nós vamos aumentar X% e tal. E o outro grupo treinou com volume individualizado. Então se via o volume prévio, se acrescentava 22%, 20% de volume, de acordo com o que acontecia na semana anterior, né? E o que aconteceu? Essa galera que treinou com volume individualizado teve melhores respostas de força e hipertrofia. Então é mais ou menos por aí o que tu tá falando. Tem que saber o que o aluno já fazia, ou se não fazia, talvez, exatamente, né? Ou o que ele já fazia, e aí a partir daí, né? E estruturar a periodização. E também entender que não é algo engessado. Não é. O aluno iniciante tem que fazer 10 séries. Tá, até 10 séries para o aluno iniciante. Mas de repente vem o Dionei treinar comigo lá e o Dionei é o cara. Tem a genética do Ronnie Coleman. Aí eu aplico 10 séries no Dionei na primeira semana de treino e ele parece que não fez nada. Então não posso também ficar engessado. E aí que tem a questão da individualidade biológica, que é importante na periodização, e de a gente conhecer o aluno que a gente está treinando, né? Não é só largar o protocolo de treino aí e te vira, né? Bom, eu larguei um treino aqui pro Dionei, ele respondeu bem. Já larguei um treino aqui pro Douglas. De repente o Douglas foi puxado, de repente, né? E isso que a gente precisa conhecer o treinamento prévio do aluno e principalmente com relação a volume, tá? Mas então são coisas que eu vim pontuar porque a gente vai lembrando e vai falando, né? Mas aí com relação aos modelos de periodização. Então existem vários modelos, mas os mais usados é a periodização linear, né? Onde a gente vai tendo uma progressão aí de volume e intensidade. Se a gente for imaginar num gráfico, né? Então existe assim um crescimento aí, principalmente de intensidade, ele é baseado mais em intensidade. E existe o modelo ondulatório, né? Que quando a gente faz num gráfico, ele leva esse nome porque ele parece ali umas ondinhas quando a gente faz no gráfico. E por que tem essas ondinhas? Porque a gente pode variar microciclos onde a gente alterna intensidade e volume e vai fazendo essas ondas. Talvez não precise ser no microciclo, pode ser no mesociclo também uma periodização ondulatória, né? Em um período maior. Então são os modelos mais utilizados. Eu diria que o modelo ondulatório a gente já usa mais com alunos intermediários ou avançados. Basicamente com o aluno que está iniciando, indo para aquele nível intermediário, a gente faz uma periodização mais linear, né? Então, onde a gente aplica uma intensidade crescente, um volume crescente. Que existe a periodização linear reversa também, que é um outro modelo, onde a gente começa com altas intensidades e vai regredindo. Aí fica um gráfico assim de nível inferior, tá? Então, existem vários modelos de periodização, mas esses são os mais usados. E vou dizer uma coisa, que nem eu falei. Eu acho que a gente tem que simplificar o máximo possível. Tá, eu sei que a galera assim tá vendo muita coisa, como o Douglas falou, no YouTube, aqui e ali, mas é aquilo, né? O básico, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é o que mais funciona. E eu até vejo alunos, já vou entrar nessa questão, eu sei que a gente vai falar depois, mas eu tenho alunos na graduação que, professor, o método esse, o método aquele, etc, etc, etc. Daí eu sempre pergunto assim para os alunos, cara,
E é um saco isso aí. É um saco. Primeiro eu digo assim pro aluno, né? O feijão com arroz já faz muita coisa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu sempre pergunto assim, cara, quantos alunos tu tens lá na academia que realmente são alunos avançados ou altamente treinados? Aí eles pensam assim, professor, sei lá, talvez uns 5 ou 10. Então, cara, é nesses caras que tu vai precisar aplicar talvez alguma coisa disso aí. Agora, outros 95% das pessoas que tu atendem, cara, tu não vai precisar disso aqui, né? Então, assim, a gente tem que sempre fazer, cara, o simples e o básico. Se daí não tá dando efeito, ou se a pessoa que a gente tá atendendo, bom, vou treinar um atleta agora de fisiculturismo. Bom, nesse cara eu vou ter que usar, mas eu até posso usar, né? Tudo que tem e que não tem para gerar o resultado no cara. Mas é um caso que geralmente é muito raro nas academias. Então eu vejo que a galera às vezes... com esse cara aí, se tu fizer o feijão com arroz e focar em progressão ali, o básico, não precisa inventar muita coisa. Com certeza. Cara, eu acho que sim, porque a periodização ela tá tão dentro da... Ela tá... Tudo se baseia em periodização. E tu é um cara que acredita muito nisso. E a gente já conversou fora daqui, no backstage, muito sobre isso. A periodização, ela é tão importante que até quem acha que não tá fazendo periodização, ele tá. Por quê? Tá. Agora, quem tá olhando o podcast assim, tá, mas eu consegui ter uma evolução e nunca tive um treino de um professor, nunca tive nada. Talvez tu conseguiu realmente ter uma evolução, ou teu aluno teve uma evolução, porque ele manipulou uma das variáveis dentro da periodização que talvez seja uma das mais importantes, que é a constância. Mas a constância, todo mundo fala em constância porque é uma coisa bonita de se falar. Não é só bonita de se falar, é que quem tem constância erra tanto quanto quem não tem. Só que a margem de erro de quem tem constância é menor, porque ele erra, acerta, erra, acerta, erra, e assim vai. E quem tem essas lacunas, que não mantém esse período de treino num cronograma linear, basicamente, que não deixa de ser uma periodização linear, ele acaba tendo mais falha do que acerto. E aí é onde não veio o resultado. Então, para ti, o teu aluno, que tá tendo resultado mesmo sem todo esse projeto, esse planejamento, ou sem esse conhecimento científico que a gente tá falando, existe sim uma periodização. E ele só avança por recursos fisiológicos, respostas fisiológicas baseadas também numa periodização, por mais que tu saiba que tá fazendo ou não. Né? Na minha opinião, pelo menos. Não, eu acho que o Dionei pontuou uma coisa importante aqui, né, gente, que eu sempre digo também, né? Primeiramente, assim, se o aluno teve resultado, sei lá, treinando sozinho, algum aluno de vocês ou quem está assistindo que treina, pode-se acontecer muito por isso, pelo fato do aluno talvez ser sedentário ou não muito treinado. Existe um princípio do treinamento, né? Que é o princípio da treinabilidade. Quanto mais treinado, menos treinável. Então, quanto melhor é o teu status, teu condicionamento físico, mais difícil vai ser de tu atingir resultados e mais suscetível tu está a platôs, né? Então talvez essa pessoa treine há pouco tempo. Se a gente pegar para o sedentário e ele fizer qualquer coisa, ele vai melhorar. Com inevitavelmente. Certeza. Mesmo que esteja tudo errado ou que não seja nada estruturado, ele vai melhorar. Mas aí ele vai chegar um momento que ele vai se estagnar, ele vai chegar num platô e aí não vai mais funcionar o que ele está fazendo. E é aí que entra a periodização, né? E o Dionei tocou num ponto importante que é a constância, eu já falei antes, né? Não adianta a gente, como profissional, fazer a melhor periodização do mundo se o aluno não fizer. Então eu sempre digo que debaixo de uma pirâmide de periodização existe uma coisa lá na base e que também é negligenciada e que eu acho que falta um pouco para a galera da educação física ainda, que é entender sobre o comportamento humano, sobre a adesão e a aderência ao exercício. Se o aluno não tiver adesão ao exercício, aderência ao exercício, eu posso fazer a melhor periodização do mundo aqui, não vai adiantar nada, porque ele não vai cumprir aquilo ali, tá? Então acho que isso a gente precisa dar uma estudada, né? Eu ministro a disciplina de psicologia do esporte e eu bato muito nessa tecla. A gente precisa entender como trazer o aluno para o programa de treinamento e não só trazer, como manter o aluno nesse programa de treinamento, né? E a base da periodização é essa, porque se eu tenho um aluno que já está com isso enrustido, ele já tem aderência ao exercício, é o aluno que eu pedi a Deus. A gente pode fazer o que quiser com ele, ele vai fazer, vai cumprir, o resultado vai vir e ponto final. Senão a gente entra naquilo que o Douglas falou lá no início. A gente não monitora a periodização do aluno, o aluno não tem resultado. O que o aluno faz quando não tem resultado? Já era, ele vai embora. Né? Porque, e é tudo que a gente não quer. Tem que entregar resultado. Exatamente. Tu é contratado para entregar resultado. Se tu não entrega resultado, já não serve mais. Exatamente.
Então, assim, ó, por que um aluno procura um nutricionista? Porque ele talvez tenta fazer uma dieta intuitivamente, ou faz uma dieta do YouTube, sei lá o quê, da rede social, e não consegue. Aí chega um momento que, opa, eu preciso de um profissional. Daí ele vai lá no nutricionista, ele quer ter o resultado que ele não teve. A mesma coisa funciona para nós. Ah, talvez eu tô treinando sozinho, acho que sei das coisas, mas tô meio estagnado aqui. Tá na hora de eu, então, procurar um profissional. Ele vai te procurar, vai te pagar se tu não entregar aquilo que ele quer, né? Largou fora. Largou que fora. Nem eu já cheguei a pegar aluno que chegou com volume X, não evoluía, até volume alto. Tive que cortar volume de treino. Primeira coisa, mas eu vou treinar menos. Eu falei, não, faz, vamos ver. Começa a evoluir. Porque o volume de treino estava muito acima do que a capacidade dele de responder ao treino. Que a gente tem o MAV e o MEV. Volume médio de responsivo e volume máximo responsivo. Né? Então, se tu começa a trabalhar muito acima disso daí, não vai evoluir. Se trabalha muito abaixo, não vai ter evolução também. Então, também não adianta pegar e encher de coisa para tentar entregar resultado, que às vezes vai dar um tiro no pé. Exatamente. E a pessoa não vai sair do lugar. Essa semana eu fui contratado por um ex-aluno meu, que no momento ele tava treinando com um amigo dele, e ele disse assim, cara, eu tô te chamando de novo aqui porque não posso ter presencial contigo, como eu tive, mas vou buscar a tua orientação porque eu tô treinando comigo, tive uma evolução legal, tô até meio que satisfeito que eu tenho, mas eu acho que nós dois chegamos numa parte onde precisa de algo científico por trás, precisa de um planejamento e ter uma arquitetura daquilo ali. E eu achei isso muito interessante, né? E agora, indo ao encontro do que tu falou, se eu não entregar, por exemplo, um resultado pra ele agora, não vai valer de nada. Por quê? Porque a gente tá em um mundo hoje cheio de informação, que o cara que não é formado em educação física, ele é um amante do esporte, e vamos botar um esporte como musculação, por exemplo, ou até corrida, ele é um cara, se ele é um cara interessado pelo assunto, ele vai pegar tudo que der de informação e ele vai se tornar um expert dentro daquilo ali. E ele vai até ter um amigo, por exemplo, vou chamar o Douglas para treinar e eu vou passar um treino pro Douglas e vai ser de certa forma satisfatório. Só que tem um pulo do gato para quem é estudante e profissional que esse cara não vai conseguir entregar. Ele não vai conseguir entregar métricas, ele não consegue entregar resultado pré-estipulado em um gráfico, em um nível, e mostrar pra ele o quanto que ele evoluiu, da mesma forma que quando tu vai no médico e ele te entrega o teu relatório lá quando tu faz teus exames e aponta as coisas, tu tem que apontar com o teu aluno, porque senão tu acaba te tornando, e por mais que tu fale bonito de ciência ou tu não fale nada de ciência com o teu aluno, tu acaba te tornando alguém que ele poderia ter do lado de certa forma substituível. Pega um amigo que é interessado pra caramba, pega um pai que é interessado pra caramba e passa tudo pro aluno e daria talvez na mesma coisa. Então acho que é uma forma até do personal se defender, dele também se vender e conseguir reforçar ainda mais que, pô, até aqui legal, tu sabe, teu amigo também sabe, mas a partir daqui eu assumo e isso aqui é o que eu faço na minha vida, isso aqui é ciência, isso aqui não é brincadeira, isso é treinamento e eu vou te treinar. Perfeito. Por aí. Eu acho que é bem por aí. E aí que entra muito a periodização, né? Quem não é da área não vai conseguir fazer uma periodização de treinamento. Não tem ciência por trás, tem estudo. E a menos que o cara realmente, uma pessoa que é leiga, pegue livros científicos e comece a estudar aquilo ali e, quiçá, talvez vai conseguir fazer, né? Então, eu acho que aí é que entra a sacada da periodização, que é uma grande coisa que a gente tem que vender aí como estudantes, né? Como profissionais. E hoje a gente vive nesse mundo complicado aí, né? Dos conteúdos aí na internet. Infelizmente, eu sempre digo, né? A gente precisa ocupar o espaço que é da gente. Porque se a gente não ocupa, alguém vai ocupar. E muitas vezes alguém que não é o indicado para ocupar. E isso acontece em tudo que é área, né? Então sempre digo pra galera: estudem, trabalhem e ocupem o seu lugar, até mesmo aí na rede social, tá? Porque senão a gente começa a ver o que a gente vê hoje em dia, né? De repente a pessoa que é mais blogueira ou que é um atleta e aí sai dando aí alguns shows de moral aí que às vezes não é bem assim, né? Nem perto. E nem perto. Então as pessoas não sabem selecionar o que é certo ou não, né? Então é aí que entra a nossa jogada de impedir isso, né?
E aí, professor, vamos pegar agora da parte prática, então. A gente já entendeu o que é o conceito de periodização, já vimos algumas variáveis da periodização de treinamento, e agora eu vou aplicar ela na prática, tá? Digamos assim, ó, eu te dou um case. Um aluno que ele entrou contigo agora para musculação, tem um objetivo ali de ter emagrecimento, o que tu faria para ele dentro de uma periodização, mostrando o que é em um mês ali para ele, tá? Só vamos usar 4 semanas de periodização, só para o cara entender e ter uma ciência do que, é isso aqui que eu vou começar a fazer. Certo? Então, assim, a periodização, gente, primeiro a gente tem que lembrar das capacidades físicas também, né? Quando a gente vai organizar uma periodização. Então, por exemplo, dentro da capacidade física de força, eu posso trabalhar resistência de força, força hipertrófica, força pura. Então, cada tipo de força eu trabalho diferentemente dentro de um período do treinamento. Da mesma forma, o treinamento cardiovascular, né? Então, eu posso fazer um período de resistência aeróbia, eu posso fazer um período de potência aeróbia, onde talvez eu vou trabalhar mais o chamado HIIT, né? Então a gente precisa entender das capacidades físicas, é o primeiro passo para organizar uma periodização. Então, por exemplo, assim, quando a gente pega lá o aluno que de repente quer emagrecer, se ele é sedentário, a gente pode explicar isso aí para ele. Bom, eu vou começar aqui um treinamento contigo que é o seguinte, nessa fase do treinamento, a gente vai fazer um treinamento que a gente chama de um período adaptativo, aonde tu vais fazer 4 semanas, que já seria um mesociclo, né? Então, o microciclo é a semana de treinamento, o mesociclo pode ser de 4 semanas até 3 meses de treinamento, enfim. Então, dentro desses ciclos, tu vai trabalhar 2 semanas, por exemplo, de uma resistência muscular, para que tu possa promover nos teus tendões, ligamentos e músculos uma adaptação ao tipo de treinamento mais forte que virá depois. Então a gente vai trabalhar mais resistência de força. Na tua capacidade aeróbia, a gente vai trabalhar mais resistência aeróbia, ou seja, a gente vai priorizar aqui o aumento da tua capacidade cardiopulmonar, para na mesma maneira fazer depois um estímulo mais forte que tu vai receber depois. Então a gente vai fazer um período preparatório, que é o que a gente chama dentro de uma periodização, né? E aí a partir daí, como que a gente trabalha, por exemplo, resistência muscular? Os intervalos são mais curtos, a gente trabalha com repetições entre 12 a 15, talvez até mais, dependendo do caso. A gente trabalha de 2 a 3 séries em cada exercício e de 8 a 10 exercícios por sessão, tá? No trabalho aeróbio, a mesma coisa. A gente faz uma progressão de volume nessa fase. Então, a gente trabalha com uma intensidade de 60% a 80% da tua frequência cardíaca máxima. E a partir daí, a gente vai evoluindo no tempo, no volume. Então, a gente começa com 15 minutos, com 20 minutos, com 30, até chegar por volta de 40 minutos. No final desse período aí de 4 semanas, tu já vai estar com uma base de resistência muscular e resistência aeróbia para que tu tenha um estímulo mais forte, né? Então, basicamente é assim que acontece. A gente organiza as variáveis dessa maneira. Perfeito, foi pontual. Tá. Bem demais. Cara, tu poderia dizer mais um pouquinho para nós e pro pessoal que for perdido o que é a questão do macro, meso e microciclo? Claro, assim? Claro. O microciclo, gente, ele é o menor período, né, dentro de uma periodização. Ele é geralmente 1 semana de treinamento. Professor, eu posso fazer alterações de microciclo para microciclo? Pode, se o aluno tiver um status de treinamento já de intermediário avançado, altamente treinado ou atleta, a gente pode fazer aí, já entra até na periodização ondulatória, a gente fazer um microciclo mais de preparação, depois um microciclo de choque, um microciclo de deload. Então, a cada semana a gente pode alterar o treino desse aluno, tá? Mas, geralmente, a gente faz uma organização dentro de um mesociclo. Então, olha só, tem os microciclos, que são os menores períodos de uma periodização, tá? Na verdade, o menor período considerado, tá? Porque eu tenho ainda uma sessão de treinamento que está dentro de uma periodização, tá? Esses microciclos, até em alguns casos, eles podem ser de mais de 1 semana, mas vamos falar o básico aqui. O microciclo, 1 semana de treino. O mesociclo, ele vai de 15 dias, aí 2 semanas de treino, até 3 meses de treino. Mas um tempo médio de um mesociclo é em torno de 1 mês a 1 mês e meio, tá? E aí a gente já entra no macrociclo, que é então o maior período aí de uma periodização de treinamento, que ele varia de 6 meses a 1 ano, geralmente. Mas se eu estou trabalhando com um atleta, de repente, que
tá em uma modalidade olímpica, esse macrociclo pode ser de até 4 anos. Tá? Mas em média, competição, né? Exatamente, que é o macrociclo de competição, competitivo, tá? Mas aí realmente é um caso bem específico de quem trabalha com atleta. Mesmo quem trabalha com atleta de musculação, no caso do fisiculturismo, né, a gente não faz um ciclo olímpico porque os campeonatos acontecem anualmente, várias vezes durante o ano. Então a gente acaba trabalhando um macrociclo em torno de 6 meses a 1 ano, tá? 6 meses é um período legal. Porque é um período legal. Se tu pega, você já tá meio pronto, né? Exatamente. E aí, gente, aquela história que eu falei, né? A periodização clássica, originalmente desenvolvida, ela tem o período preparatório, né? O período, então, de recuperação e tem o período de crescimento. Então a gente trazendo isso para dentro de uma periodização de treino, eu vou treinar um fisiculturista. Bom, ele vai ter uma competição daqui 6 meses. Eu tenho que organizar a periodização, esse macrociclo, colocando esse período preparatório de choque e de recuperação dentro desses 6 meses. Né? Por quê? Porque depois que ele fizer essa competição, até mesmo próximo da competição, ele já tem que entrar num deload, né, num período de recuperação, para daí preparar para a próxima competição. Né? Então, tem que ter uma visão macro do negócio quando é um atleta do que para um não atleta. E como tu vê, professor, a questão da periodização no resultado das pessoas que treinam com periodização e das pessoas que não treinam com periodização? Como tu coloca isso? Gente, existem alguns estudos, tá? Não vou falar nem por mim, nem pelos guris aqui isso, tá? Existem alguns estudos. Por que se sabe hoje que a periodização é importante? Porque por causa da ciência, né, gente? É a ciência que explica tudo. Então, existem vários estudos que mostram, estudos experimentais feitos com seres humanos que mostram grupos de pessoas que não fizeram um treinamento periodizado comparado com pessoas que fizeram um treinamento periodizado durante um período de tempo. Sempre quem fez o treinamento organizado e periodizado, ele acaba tendo uma melhor resposta, um melhor resultado, tá? Então, o que a ciência mostra é isso. Quem faz o treinamento periodizado tem melhores resultados. É simples assim, tá? Então é que nem a gente falou, quem não faz um treino periodizado pode ter resultado? Pode. Mas se alguém fizer um treino periodizado, para essa mesma pessoa, ela teria resultados melhores do que ela teria sem o treinamento não periodizado. Perfeito. E entrando na questão das técnicas avançadas ali, agora eu vou puxar um assunto já. O que tu acha? Deve se basear um treinamento em cima dela ou usar em períodos específicos? Que é o que mais a gente vê em vídeo, tudo, o pessoal treinando o ano inteiro até a falha, que é uma mentira também. Treinar o ano inteiro até a falha e o ano todo com um monte de drop set, rest pause. O que tu acha? A gente pega, às vezes, a ficha de treino de alguns alunos, né? Lá na musculação parece uma fórmula de Bhaskara, né? Tem aqui isso e aquilo, e assim e tal, e método isso, método aquilo. Então, gente, eu vou dar aqui a minha percepção, tá? Baseado nos estudos que eu faço e assim. A técnica avançada, em primeiro lugar, o próprio nome já diz, ela é uma técnica avançada. Então eu volto àquela pergunta que eu falei anteriormente, né? Quantos dos teus alunos lá na academia são realmente avançados? Porque tem aluno que acha que é avançado, mas não é. Então até tem uma... E o que desculpa, professor, e o que é considerado um aluno avançado? Já pois então, saiu um estudo atual aí há 2 anos que é muito interessante, que ele faz uma classificação dos status de treinamento para acabar com essa história aí, né? Porque a gente diz, o aluno iniciante, intermediário e avançado. Então saiu um estudo, inclusive tem até uma tabelinha hoje que a gente consegue classificar o status de treinamento do aluno, tá? Então esse estudo ele classificou o aluno em iniciante, intermediário, avançado, recreacionalmente treinado, altamente treinado e atleta. Então são várias subdivisões, tá? E aí em cada uma dessas subdivisões foi levado em conta o tempo de treino que esse aluno tem, o tempo de destreino, tá? A força absoluta e relativa desse aluno e o nível de execução técnica. Então é assim que a gente faz hoje para avaliar o nível de condicionamento do aluno. Então, por exemplo, um aluno que treinou
a partir daí a gente estabelece uma pontuação para ver qual o status que deu para o aluno, tá? São 5 critérios que a gente pode usar. A gente pode usar 3 ou 5, né? Ou 4 para definir o nível de status de treinamento do aluno. Mas enfim, então assim, ó, por exemplo, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho um aluno que treinou durante 1 ano inteiro, tá? Ininterruptamente, tem uma boa técnica de execução de exercício. Ele seria, entre aspas, um aluno já avançado, tá? Mas se esse aluno ficou 3 anos sem treinar e agora está chegando na mão de vocês, ele é um aluno avançado? Não. Não, tá? Então aí é que entra a jogada. Então a gente tem que cuidar com o que é um aluno avançado, tá? Então assim, o aluno que treina até 3 meses, que tem uma força absoluta de menos de 40% do peso corporal, que tem que não tem até tempo de destreino e que tem uma técnica de execução intermediária, média, ele é um aluno iniciante. Tá? E assim por diante. Quem treina de 3 a 6 meses é considerado intermediário. Só que antes a gente estabelecia isso só pelo tempo de treinamento. Uhum. O aluno que treina de 0 a 3 meses é iniciante, de 3 a 6 meses é intermediário. Pô, mas será que se o Dionei treinar 6 meses, 1 vez por semana, e o Douglas treinar 6 meses, 6 vezes por semana, será que o Dionei é um aluno intermediário? Né? Então aí que entrou essa questão. Então veio esse estudo que elucidou muita coisa, tá? Não dá pra gente especificar muito aqui, mas só para entender. Então hoje existe esse status de treinamento. Então o aluno avançado, tá? Que é o aluno que, entre aspas, eu deveria começar a aplicar técnicas avançadas. Tem algumas técnicas que até podem ser aplicadas no aluno intermediário. Bi-7, Tri-7, são técnicas menos intensas, digamos assim, né? Então, um aluno avançado é aquele aluno que tem uma técnica de execução boa e que tem 1 ano de treinamento de maneira ininterrupta. Então a gente já começa por aí. E aí eu já faço a pergunta aí para quem está assistindo. Quantos alunos você tem lá na academia que treina durante 1 ano de maneira ininterrupta, tá? E com uma boa técnica de execução nos exercícios? Partindo desse princípio, talvez você vai ter lá uma meia dúzia de alunos, talvez uns 5% dos alunos. Quem dá aula de personal, esse número é maior, tá? Porque o aluno de personal geralmente é mais engajado e geralmente leva mais a sério, se mantém mais nos treinos. Não é uma regra, tá? Então, começando por aí. Todo esse giro a gente deu para entender que, primeiro, quem precisa de uma técnica avançada é um aluno avançado, que treina mais de 1 ano, com uma sobrecarga de 80% do seu peso corporal de maneira ininterrupta, tá? Esse é o aluno avançado. Então essa é a primeira coisa. Segundo, a técnica avançada, a gente não tem que aplicar várias técnicas na mesma sessão de treino todos os dias, tá? Então a técnica avançada, eu costumo dizer assim, ela é uma cereja do bolo. Ela é uma cereja do bolo, tá? Talvez ela não precise nem ser aplicada, mas se ela vai ser aplicada, ela precisa ser aplicada em um momento determinado do treino que a gente quer gerar uma resposta específica, tá? E talvez eu precise aplicar uma técnica avançada só no treino, quiçá 2, tá? Então, o treinador tem que ter em mente o que ele quer para aquele aluno, tá? E decidir qual que vai ser esse momento. Mas eu diria que assim, de uma maneira geral, a gente aplica uma técnica avançada no final de uma sessão de treino, tá? Quando a gente quer realmente depletar os sistemas energéticos daquele aluno, tá? Por quê? Por que a gente não usa um monte de técnica de treinamento? Primeiro, tem técnicas que são intensificadoras e tem técnicas que são volumizadoras. Então a gente tem que primeiro entender, aí voltando àquele assunto lá do início, né? A gente tem que entender que técnica que gera mais tensão tensão mecânica e que técnica que gera mais estresse metabólico. Então, por exemplo, o Bi-7 gera o quê? Gera mais estresse metabólico, tá? E aí se a gente pega aí, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui num rest pause, talvez, ele gera mais tensão mecânica. Então a gente tem que entender primeiro a resposta fisiológica daquele método, para daí entender quando que vai aplicar. Mas então o que eu quero dizer com tudo isso, gente?
Não adianta sair aplicando um monte de técnica avançada em toda a sessão de treino do aluno, mesmo que ele seja avançado, porque talvez se você fizesse o feijão com arroz, ele ia ter até o melhor resultado. O que acontece se a gente aplica um monte de técnica avançada em toda a sessão de treino? O volume load daquele aluno vai cair. Vai cair. Isso impacta no final. Isso impacta no final. E aí eu volto para o assunto que a gente já falou. Se não calcular o volume que o aluno está fazendo, o volume load, tá? Para quem não lembra, a gente calcula o número de séries, o número de repetições e a carga, a sobrecarga utilizada, tá? Então, olha só. Se cair a quilagem, caiu o volume load. De repente eu vou conseguir manter o número de séries e de repetições, mas vou ter que baixar a carga. Caiu o volume load. E aí imagina assim, toda a sessão cai meu volume load, cai meu volume load. Se eu vou calcular lá no fim do mesociclo... Tá negativo já. Tá negativo já. Tá negativo, tá em déficit. A pessoa acha Exatamente. que tá fazendo um grande treino toda Exatamente. semana e toda semana ela não se fraga que tá descendo. Exatamente. Isso, e acho que tá bom. E o que acontece? E acha que eu tô fazendo Tô um monte de bem técnica demais. aqui. Bah, como eu sou fodão, olha aqui. E na verdade, ó... O que acontece? Sobrecarrega SNC. Exatamente. Vai chegar num ponto que tu não vai conseguir ter progressão nenhuma. Exatamente. Só vai ter regressão. Não vai ter progressão, risco grande de lesionar a longo prazo, por quê? Porque ó, tá caindo a capacidade de recuperação, caindo o volume de treino. Então essa aqui é a grande questão. E é a mesma história da falha muscular. Ah, não, todo mundo diz que tem que fazer falha muscular em todo o treino, em todas as séries. É o que mais acontece? se vê. É o que mais se vê. O que acontece se eu treino até a falha? O Dionei vai fazer 4 séries de 10 repetições de supino até a falha. O que vai acontecer lá na tua última série? Primeira barra vai cair nos peitos. Primeira barra vai cair nos peitos. Né? Já vai precisar de alguém para ajudar. Vai precisar de alguém para ajudar, né? E segundo, o que vai acontecer lá na última série? Se tu conseguir fazer completa essa última série. As 10 repetições, vai cair a carga na metade. Exatamente. E aí vai cair o volume load. Então, estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? O volume e a intensidade do treino precisam ser monitoradas, tá? Agora, se eu vou usar talvez a última série do meu último exercício do treino até a falha. Bom, daí é outra história. Eu já consegui realizar, né? Então eu tenho lá 20 séries de peito para realizar. Eu fiz as minhas 20 séries. Lá na 20ª série, eu vou fazer uma série até a falha. Que agora vai acabar. Agora vai acabar. Beleza. Lá no meu último exercício do treino, eu fiz lá voador, eu fiz supino inclinado, eu fiz crossover. Aí eu vou fazer mais uma série de crossover inverso com a técnica drop set. Beleza. Tá? Então é ter esse cuidado. E até a predisposição nos exercícios para ver até qual que tu vai colocar até a falha tem que ser levado em consideração. Exatamente. Porque tu não vai botar a pessoa a fazer um agachamento na barra livre até a falha. Exatamente. Se ela treina sozinha, nem pensar, né? Então já tem essa outra coisa. A gente usa outra variável. O que a gente vai estar... Em qual exercício que a gente está usando até a falha? Ou a gente está usando uma técnica de treinamento do respawn? É um exercício com cabo, é um exercício livre, é um exercício que está articulado ali, que a máquina tem menos sobrecarga na articulação. Enfim, tem várias... Tem N variáveis, né? Exatamente. Para quem chegou agora aqui, a gente está ao vivo nesse momento no Instagram, pode fazer pergunta para nós. No momento do podcast que a gente está falando sobre periodização do treinamento de força, nós estamos agora conversando sobre técnicas de treinamento, técnicas avançadas de treino, e também a questão da periodização dividida em macro, meso e microciclos, né? Então, pra gente poder entender um pouco mais, você fica à vontade de perguntar para nós, vai ficar aqui, acho que o quê? Mais uns 10, 15 minutinhos ativo o Instagram para nós? Perfeito, pode fazer o questionamento que quiseres aqui e a gente vai tentar responder até o final do podcast. Não deixe de nos acompanhar na íntegra, porque esse vídeo sai logo no YouTube, tá bom? Assiste todo o episódio e já segue a gente aí no Instagram, tá bom? Lucas, é isso aí? Tá bom, meu diretor mandou, eu fiz, né? Então, fazer vamos o quê, lá. né? Em que predisposição, em que período da periodização tu gosta de usar essa parte até a falha? Período preparatório, a gente não precisa usar a falha muscular, né? Então, para o aluno... eu volto a dizer assim, ó, o aluno intermediário, ele pode já usar a falha muscular como recurso, tá? Mas eu diria que é um aluno já intermediário para avançado, aquele cara que já treina aí já há pelo menos uns 6 meses, já tá com uma boa técnica de execução do movimento, tá? E aí a gente precisa entender também outra coisa, né, Douglas? O que é a falha muscular, né? Que tem gente que acha que treina até a falha muscular. Mas não vai, né? O que seria a tua definição de falha muscular, Douglas? Definição da falha muscular é tu não conseguir fazer uma repetição completa com a mesma carga. Perfeito.
teu músculo não responder mais ao movimento. Tu vai tentar fazer uma rosca direta e teu braço não sobe, por mais força que tu faça, ele não vai subir, vai travar. Posso deixar um pouco mais didático, então? Deixa. Tá, pra quem tá na academia ali e acha que tá treinando até a falha, vamos botar 2 pontos. A gente falou sobre um treino que tem maior tensão metabólica e um treino que tem maior tensão mecânica, tá? Até a falha tu teria maior tensão mecânica, até aqui correto, certo? Ok. A sensação que tu vai ter, pra ti, que vamos falar de uma forma um pouco mais leiga, é que na tensão metabólica, tu vai ver que aquilo vai te dando uma incapacidade, tu vai perdendo capacidade de contração aos poucos, até de certa forma uma ardência, tu vai sentir aquele que tá pegando, tá queimando, tá pegando, e tu vai chegar ao nível. A tensão mecânica, ela tem uma característica diferente. Ela simplesmente parece que tu desligou o disjuntor. Tu não sente a falha. Não sente a falha. Tu não falhar. consegue sentir. Tu acha que tu vai levantar aquela carga na rosca direta, tu acha que tu vai realmente conseguir fazer aquilo, o teu cérebro pensa, teu sistema nervoso central tá querendo que tu faça, e tu tem a incapacidade de conseguir completar. Por isso que o treinamento de força, quando tu vai fazer força mesmo, tu tem que predispor os exercícios de maneiras mais seguras possíveis, porque falha em força não avisa. Exatamente. Não vai ser aquela sensação É um de disjuntor queimação. que desliga. Tu só não vai Exatamente. subir mais. Vai fazer um agachamento, desceu, tá de boa, não sobe mais. Não sobe mais, Não é sobe bem mais. assim. Então, assim, ó, a percepção de esforço no treinamento de estresse metabólico, de estresse de fluxo, ela é maior. Então, a gente consegue pressentir, prever o que vai acontecer. Pelo que o Dionei falou, né? Começa a acumular um monte de substratos, liberação de hidrogênio e tal, começa a dar aquela ardência, aquela queimação, e aí tu começa a ver, não vai dar mais, não vai dar mais. Quando a gente tá fazendo um treino de tensão mecânica, é isso aí, né? Chegou lá na repetição 9, lá desceu, vai subir, não sobe mais. E aí tem que cuidar o exercício que vai estar sendo prescrito. Quando o treino é de alta tensão mecânica, tem que cuidar isso aí também. E que nem tu vai achando que não dá, ainda tu consegue fazer na tensão, no estresse metabólico. Isso, E não é exatamente. falha, só a queimação, não é a falha. Não é falha. Porque se vai fazer isso uma tensão mecânica ali com um supino em cima de ti. Não, daí já não vai dar É certo. muito diferente. É muito diferente. E daí o cuidado que tu tem que ter, por exemplo, se vai fazer um período de choque, a gente vai aumentar, vamos colocar um período que eu quero ganhar força. Ali 4 a 6 repetições máximas. É arriscadíssimo tu fazer sozinho, por exemplo, um exercício que é banal, digamos assim, de certa forma, né? Corriqueiro, que é um supino. É algo. complicado. É outro tipo de treino. Tu tem que te preparar para aquilo, muda a característica, respira fundo. Se tiver alguém do lado, melhor. Porque se tu realmente vai levar a sério aquele momento de força ali. E até a questão psicológica, se tu estiver sozinho, tu não consegue fazer tão bem como se estiver com alguém, ou se estiver numa máquina, um exercício guiado. Porque a tua cabeça já não vai deixar Segura a tu fazer. carga, né? É. Tu segura, né? Não tem como. É um risco. E aí já entra outra questão, né? O aluno que vai fazer técnica avançada, se ele não vai estar treinando com personal, já tem que levar em consideração muitas coisas, porque ele fazer um treino com uma técnica avançada sozinho vai depender, né? Muito do exercício que vai ser prescrito. Então também outra coisa que tem que ter cuidado. Aí vocês exemplificaram supino, agachamento. Por exemplo assim, vou botar na consultoria, um período de força pra pessoa ali, ok, tá pra quebrar um platô, beleza. Aí eu boto que ela vai fazer um agachamento com 4 repetições. Essa pessoa pode até fazer um agachamento com 4 repetições, mas ela vai estar muito provavelmente ela vai estar me ludibriando. Sim. Tanto a mim quanto a ela. Sim. Porque 4 agachamentos bem feitos até a falha, assim, ó, no nível, é muito difícil fazer. É muito difícil. Sem ter ninguém na volta, assim, É. sem... Por isso que horrível. quando eu prescrevo alguma coisa de agachamento pra consultoria, que eu sei que a pessoa vai treinar sozinha, a barra guiada. É isso aí. Melhor isso aí. coisa. É a melhor coisa. Ela não vai se preocupar com o equilíbrio, de manter a barra no mesmo lugar, e vai ter a trava, bota onde é que vai bater, desceu, travou, beleza. Fica ali. Beleza, acabou. Perfeito. Porque se botar livre é bem complicado bem de fazer. complicado. Já no supino, né? Só se for na máquina também, mas no supino com barra já não tem muito o que fazer. Aí tem que ter alguém junto ajudando. Então até é interessante os guris comentaram essa questão, né? A gente pode treinar dentro de uma periodização também a força pura, né? Que é essa força na sua maior intensidade e representação. Então, geralmente, a gente treina essa capacidade física com um número baixo de repetições, de 1 a 6 aí, tá? E aí a gente treina com volume maior, geralmente, de 4 a 6 séries, tá? E é uma característica muito usada em um período de choque, que a gente chama na periodização, que é quando a gente quer realmente fazer um treino com altíssima intensidade ou com altíssimo volume para subir de nível, né? E depois que a gente faz esse tipo de treino, quando a gente volta para um treino menos intenso ou menos volumoso, a gente vai perceber que o aumento de força é real, né? Que a gente consegue progredir cargas num treino mais de força hipertrófica, né? Então, tô estagnado lá 100 quilos no supino, não consigo subir.
faz um treino de força num período de choque, vai lá para 130 quilos, 140, quando volta pro treino de hipertrofia, 110, vai ver que 115, vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer. É incrível, E parece uma galera quantas mais pessoas hoje tu vê fazendo treino de força na Muito academia? poucas. É muito poucas pessoas que fazem treino de força. E de quem é a culpa? Com Cara, certeza. muitas vezes de quem tá De prescrevendo. quem tá Com prescrevendo. certeza. Ou porque não tem segurança de prescrever, ou não sabe a importância de um treino de força na hora de prescrever. Mas é muito difícil ver treino de força dentro da sala de musculação. De fazer Muito força difícil. mesmo. É muito, muito raro. E para um público que é muito importante esse tipo de Particularmente treino. eu gosto muito. Eu gosto eu muito. também gosto eu bastante. gosto muito e prescrevo bastante treino. Toda a periodização dos meus alunos sempre Tem que ter. período de força. Tem que ter. No mínimo 3 semanas de período de força. A gente nunca se combinou, mas a minha também tem. No A gente mínimo. não combinou Até isso aqui, porque mas a minha também tem. Eu não me lembro qual estudo ao certo, mas tem um estudo que mostra que 3 semanas prévias de um período de hipertrofia, fazer um período de força, optimiza os treinos de hipertrofia. Sim. 3 semanas de treino de força mesmo, antes de começar o treino de hipertrofia. Sim. Consegue ter um melhor resultado. Resumindo, 3 semanas do treino de força daria quantos treinos, por exemplo, de peito, digamos assim, para um aluno avançado? Na Vamos base de pensar aí. umas... Seriam 3 microciclos. Se esse aluno é avançado, ele vai treinar 2 vezes esse grupo 3 muscular por vezes. semana. 2, talvez 3 vezes, 3 né? vezes. Talvez 3. Vamos botar É umas isso. 20, 25 séries por treino, talvez até mais. Vai fazer na base de umas 60 séries nas 3 semanas, né? É, Umas Nossa, 60 séries. Total. ao 60 total. séries de força total. de força. Força. total. Aí tu total. vai somar a quilagem que ele vai levantar, vai ser uma tonelagem bem interessante. Bem interessante. É uma coisa que leva para outra. E nesse tipo de treinamento acontecem mais adaptações neurais, né? Para quem não lembra lá. Exatamente. Então a gente aumenta o recrutamento de unidades motoras. Ele não gera tanta hipertrofia, gera também, mas não tantas adaptações, são mais em nível neural, né? Então ocorre um maior recrutamento de unidades motoras, mais sinapses nervosas. Então acontece uma adaptação mais em nível neural Teu de cérebro e força. teu músculo entendem que precisam daquela outra galerinha ali para fazer força para ajudar a empurrar Exatamente. aquela carga. Exatamente. Por isso que pessoas iniciantes têm um ganho de força tão acentuado de início. Exatamente. Quase numa Que é adaptação só neural. adaptação neural. Não quer dizer que está ganhando força propriamente pela adaptação fisiológica do exercício. Exato. E sim pela adaptação neural que tem por causa da carga e tudo mais. Exatamente. Muita gente tem medo de prescrever treino de força para aluno iniciante também, que eu acho que é uma coisa muito boa até pela questão neural de ganho de força e tudo mais, de unidades motoras e tudo mais. É que isso é uma coisa também que tem que fugir, né, da história lá do, não, o iniciante é 3 séries de 15 repetições, 2 séries de 15 repetições. Primeiro Cara, que não tem séries pré-definidas para iniciar. exatamente, é. Já atendi gente começando botando no protocolo 2 séries por grupo muscular. Sim. E evoluindo. E Tá evoluindo. tranquilo, entendeu? Evoluindo. Tá A tranquilo. gente precisa conhecer o aluno, avaliar e outra coisa, não sei se a galera tá preparada para essa conversa, mas até o número de repetições, isso é uma coisa que vem do tempo de contração muscular. Na verdade, nem deveria existir um número pré-estabelecido de repetições. Mas o tempo sob tensão Mas, que claro, tem, né? é o tempo sob tensão. tensão, aham. Então, foi calculado um tempo sob tensão baseado no número de repetições. Mas, na verdade, a gente poderia prescrever assim, ó. Dionei, faz 30 segundos aqui de supino. Aí o Dionei vai lá e vai fazer 30 segundos. Aí ele vai ver se deu 9 repetições, 13, né? Mas, enfim, não vamos complicar aqui, mas só para entender. Existe um número de repetições pré-estabelecidos baseado no tempo de tensão. Então, a gente sabe que um exercício com 8 a 12 repetições, ele vai dar em torno de 40 segundos de contração, né? Então, se eu fizer uma cadência, 2 segundos de subida, 2 segundos de descida, são 4 segundos por repetição. Se eu fizer 10 repetições, são 40 segundos. Tá? Então é sistema anaeróbio lático que vai estar sendo utilizado aí, né? Fisiologia pura. É. Tem hoje aparelhos, inclusive eu fiz na semana passada, tanto uma cadeira extensora quanto uma remada, que a máquina, ela fazia o controle das repetições e do tempo que eu tava fazendo a ascensão. Então ela me dava a quantidade de repetição versus o tempo que eu tava fazendo. Perfeito. E quando eu parava, ela entendia o meu descanso, ela começava a contar o meu tempo de descanso para reiniciar a série. Perfeito. Então a própria máquina no painel dela digital aparecia isso aí. E isso para quem tá prescrevendo um personal trainer que tá fazendo treino é excelente, é perfeito, porque tu tem uma média de controle de tempo sob tensão e o resultado que consegue entregar é assim, é algo que é muito bom e menos manual do que tu ficar controlando o teu relógio ou enfim, com outros aparelhos que às vezes não é viável pro cara ali, né? Mas
E aí tem outra variável que é muito negligenciada na periodização, que eu sempre digo, que é, né, o tempo de tensão, né, a cadência, né? Então o pessoal esquece às vezes da cadência na prescrição, né? E eu posso fazer uma progressão de treino só mudando a cadência também, né? Então aumentando o tempo da contração excêntrica. E aí a gente volta para a história. Pensa aqui comigo, se o aluno faz uma cadência 20-20, 2 segundos concêntrica, 2 segundos excêntrica, e eu prescrevo para ele naquele microciclo, agora tu vai fazer 2 segundos concêntrica e 3 segundos excêntrica. Pô, 1 segundo só de diferença, mas bota 1 segundo em cada exercício e enche uma semana. Tu vai ver quanto que o teu tempo de tensão aumentou. E é uma variável de intensidade. E aí, voltando para os métodos avançados, agora eu lembrei e já vou falar, né? O que é uma coisa muito complicada dos métodos avançados? É muito difícil de controlar o volume de treino quando a gente usa muita técnica avançada. Como que eu controlo o volume de treino de um drop set, de um rest pause, né? Contabilizar fica difícil. Fica difícil, né? Primeiro porque o aluno, dependendo do método, não vai fazer um número de repetições ali estabelecidos, né? Vai ser o que ele conseguir. E aí, por exemplo, se eu estou numa consultoria online, será que ele vai lembrar quantas repetições ele fez a mais lá naquele método, naquela série? Se eu estou junto com o aluno, beleza, eu pego na hora ali e cato, né? Então é mais um problema. Enfim. Tem muitas então, variáveis. Tem muita coisa. Né? E inclusive até eu lembrei do estudo que compara, tá, gente? Só para voltar aqui no assunto rapidamente, ele compara o método, acho que é piramidal, drop set, não me lembro qual outro método. São 3 métodos que eles comparam com o método de musculação tradicional, tá? Então, um grupo de alunos fez o métodos avançados, o outro grupo fez o método tradicional. Não houve diferença significativa, nem força nem hipertrofia, né? Então, aí vale aquilo que a gente estava dizendo aqui. Muitas vezes o feijão com arroz resolve tudo. Se a gente prescrever para o aluno feijão com arroz, fizer monitorar, calcular, fazer a progressão correta, usar as variáveis de treinamento, calcular todas elas, gente... Fechou. E outra coisa, se dentro do período de técnica avançada, se tu não quiser usar a técnica avançada e tu quiser, num período de choque, dobrar o volume de treino, tu vai ter praticamente o mesmo resultado. Exatamente. Se a pessoa tem tempo para fazer, se o teu aluno ele tem tempo disponível para fazer o treino, se tu dobrar, triplicar o volume de treino, claro, isso dentro de 1-2 semanas, porque o período de choque é para tu sair demolido no final da Exatamente, é choque mesmo. É choque mesmo, para já começar a dar inflamação no nariz, o cara já ficar mal, afetar sono e tudo mais. E isso é um período de choque real. Então, se tu triplicar o teu volume de treino, sem técnica avançada nenhuma, tá ótimo, tu não precisa nem botar. No bruto tu consegue. Galera, antes, só pra gente finalizar aqui, se você quer entender mais sobre isso, gostou do assunto que a gente tá falando, isso e muito mais vai estar no Podfit, disponível pra vocês direto no canal do YouTube, tá? Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa conversa, é só um gostinho, tem isso e muito mais, e continua acompanhando nosso canal. Lucas, valeu, pode desligar ali. Continuando aqui, desculpa, professor, tu ia falar que tinha um grupo, depois tinha uma introdução que tu deu aqui, que tu ia falar que tinha um grupo especial que precisava fazer força, tá? Assim que tu concluir tua fala, parece que tu volte ali, que eu fiquei também curioso sobre esse grupo. Eu já vou voltar nessa, mas eu lembrei de outra coisa, aproveitando que o Douglas falou aqui. O que eu costumo dizer da técnica avançada é a mesma situação do treinamento aeróbio HIIT e contínuo, tá? Então os estudos mostram que se o volume do treino aeróbio e do treino HIIT for equalizado, os resultados são similares, não tem diferença significativa. Mas o estudo mostrando a importância do volume do treino. Exatamente, tá? Então, professor, mas aí então eu posso fazer qualquer um? Pode, mas aí o que a gente tem que pensar também? No tempo de treino do aluno. Sim. Bom, se o meu aluno só tem 40 minutos para treinar, senão ele não vai treinar, de repente é melhor aplicar o HIIT do que o aeróbio contínuo. Eu vou conseguir em 15 minutos fazer um volume de treino que eu faria em 40 minutos. É a mesma situação que eu imagino e entendo que o profissional de educação física tem que pensar com relação ao método avançado. Se o meu aluno tem tempo de ficar 2 horas na academia, toca o método tradicional, vai progredindo. Se ele não tem tempo, eu tenho 1 hora para treinar e é isso aqui, deu, senão eu não treino. Beleza. Então, de repente, o aluno é avançado, eu vou ter que aplicar mais técnicas avançadas. Não significa que tem que ser todo treino com técnica avançada. Princípio do treinamento, né? Individualidade. Exato. Individualidade biológica, tá? Então,
A grande sacada do método avançado é aplicar um grande volume de treino em um menor espaço de tempo. É isso. É a mesma coisa que o HIIT no trabalho aeróbio. Grande volume, intensidade de treino em menos tempo. Então é isso que tem que pensar. Tá? E aí, voltando ali pro Dionei, da pergunta, um grupo, uma população especial que precisa muito desse tipo de treino que não é aplicado, talvez por um receio ainda do profissional de educação física, é o idoso. É a terceira idade. Sarcopenia. Exatamente, a famosa geração prateada aí, né, que eu chamo. Então, gente, o idoso precisa de treino de força. Tá? Uma vez e que tu potência. Potência também. Mas uma vez que tu entende que o treino de força, basicamente, ele tem uma questão do sistema nervoso central sendo ativo, digamos que com maior ênfase, mais solicitado, tu entende que é uma característica básica da necessidade de um idoso. Exatamente. Exatamente. Então tu já identifica a população. Exatamente. Então assim, ó, aí aquela história, o idoso tem que treinar com quilagem leve. Não, ele tem que treinar... porque idoso não é de vidro, né? Idoso não é de vidro. Idoso é uma população especial, mas não porque é um problema de saúde, é uma condição da pessoa, que todos nós teremos, pelo menos por enquanto ninguém inventou a pílula da juventude. Ainda aí, né? não tem. Ainda não tem, mas enfim... Se o idoso tem outras patologias, bom, daí é outra situação. Vamos falar do idoso saudável, né? Que a gente tem que dividir o idoso saudável e o idoso frágil. Vamos considerar um idoso saudável, pra gente não entrar aqui em hipertensão, diabetes, mas vamos falar do idoso saudável. Esse cara precisa treinar hipertrofia, força hipertrófica, precisa treinar força e precisa treinar potência muscular, tá? Porque o que o idoso precisa para levantar da cadeira? Potência muscular, é força em velocidade, né? Então tem que treinar exercícios com mais velocidade, com uma cadência menor, mais rápida, e tem que fazer treino de força pura também. Claro, quando ele estiver preparado para isso, né? Dentro da periodização, ele precisa fazer treino de força pura. E outra coisa, índice de fratura em idoso é alto. Treino de força gera uma melhor condição óssea para aquele idoso. Exatamente. Já evita mais um futuro problema, por exemplo, uma queda, alguma coisa, os ossos já vão ser mais fortes por causa do treino de força. Sim. Exatamente. Osteoporose, tu consegue melhorar e muito o quadro de osteoporose com treino de força. Com certeza. Osteopenia, osteoporose, sarcopenia, tudo a gente consegue dar uma boa melhorada aí no idoso, né? E assim, gente, aí é que tá, é fazer sem medo, é estudar os parâmetros, os guidelines, entender o que pode ser feito, entender a necessidade individual de cada aluno, mas aplicar sem medo, né? Então, o idoso pode e deve treinar força, principalmente o saudável, e treinar força pura, força hipertrófica e força pura. Precisa treinar. Perfeito. Perfeito. Bem colocado aqui até agora. E eu vou pedir mais um café pro Douglas agora aqui, se a gente tiver, para dar uma vida aqui. Já estamos nos encaminhando para a parte final do nosso bloco de podcast, de Podfit. Douglas, cara, queria que tu te fizesse, não sei se tem mais alguma pergunta específica pro professor? Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não. Daqui a pouco vem. Daqui a pouco tranquilo. vem. A questão que a gente entrou ali na relação de potência, professor, ali dentro do treinamento. Acabou o café aí. Acabou, ainda bem. Produção. Né? A questão que a gente tem ali, potência, tu falou agora para treinar para idoso, né? Isso entra dentro de uma variável do treinamento. A gente tem esportes que a premissa deles seriam a potência. A gente escuta muito falar hoje em treinamento baseado em velocidade, né? Se eu fosse, por exemplo, pegar um atleta hoje, ou até mesmo um idoso, que eu precisasse treinar potência com ele, né? Dentro de uma periodização. Como que a gente começa a pensar nessa periodização pro cara performar? Não quero hipertrofia, não é meu objetivo, nem emagrecimento. O objetivo é ter uma performance na potência. O que eu faria? Tá. Primeiro a gente tem que pensar o que é potência, né? A potência, ela é treinada geralmente mais voltada aos esportes, né? Na maioria dos esportes, a gente talvez não precise de tanta hipertrofia muscular, e sim de força e também de potência, tá? Então, o que é potência, né, gente? É força vezes velocidade, é isso que é potência. Então, o que eu quero dizer? Que quando a gente vai treinar potência, a gente precisa aumentar a velocidade de execução dos exercícios. Então, a gente precisa treinar a chamada explosão. Ah, mas eu posso treinar potência na musculação? Sim. Então, principalmente com a execução mais veloz do exercício, tem muito a ver com a cadência, principalmente na fase concêntrica do exercício, tá? Então, vou fazer lá um agachamento com o meu aluno idoso, que precisa treinar potência. Na fase concêntrica, ele tem que dar aquele... Aí depois ele pode descer com uma cadência mais leve na excêntrica.
Vai fazer a concêntrica, sobe rápido, desce mais lento na fase excêntrica. Então a potência no treinamento de força, dentro de outro conjunto de variáveis, né? A gente deve treinar de 3 a 5 séries, a gente trabalha geralmente com o mesmo número de repetições da força hipertrófica, ali em torno de 8 a 10 repetições, tá? Pode deixar repetições em reserva, mas a gente precisa trabalhar principalmente com essa velocidade na fase concêntrica, principalmente da contração, né? E claro, usar também, vou hidratar aqui, usar também exercícios pliométricos, né? Que também são importantes, mas aí tem que ter aquele certo cuidado com o idoso, né? Entender qual tipo de idoso que vai poder usar a pliometria, né? Para quem não lembra, são os exercícios de salto aí, né? Também são muito bons para desenvolver potência, tá? Mas basicamente é isso. É a velocidade de execução, a cadência que muda. E a gente fala em força, né? A gente tem a questão, a definição de força hoje, professor, pelo que a gente encontra na literatura, são vários tipos de força e várias variáveis. Conseguiria colocar alguma delas, assim, para que a gente consiga entender que dentro do meu treinamento a gente não fala só de força bruta, força relativa, o que é a força em si, tá? Pro profissional que tá assistindo agora. A força, gente, bom, quando a gente fala treinamento de força, a gente fala de treinamento resistido, né? Então a gente tem que... A força é a massa vezes o movimento, né? Então, é quando eu desloco alguma massa, né? Que no caso do treinamento de força, pode ser o peso do próprio corpo, pode ser os equipamentos, por exemplo, lá na musculação, as anilhas, os halteres, enfim, um saco de arroz. Então, é quando eu desloco uma massa, tá? Em movimento, eu tenho aplicação de força, tá? A força, ela se divide em várias maneiras, né? Tem a força dinâmica, a força estática, primeiramente. A força estática é quando eu realizo contrações musculares isométricas, né? Então é quando eu tenho a resistência igual à força, eu não tenho movimento, mas eu executo um nível de tensão muscular. E a gente tem, por exemplo, a força de resistência, né? Então o que isso quer dizer? Que eu realizo geralmente um treino com tempo de tensão maior, com mais repetições, que aí eu aumento, além da força, a minha resistência muscular. O treino de força hipertrófica ou força dinâmica, quando a gente tem um volume de repetições com uma sobrecarga já maior do que na força de resistência, né? Que é então quando a gente treina em torno de 8 a 12 repetições, tá? Lembrando, a gente fala 8 a 12 repetições, mas isso está relacionado diretamente com o tempo de tensão, tá? Então, professor, se eu fizer 9 repetições, eu estou trabalhando força hipertrófica? Tá. Se eu fizer 11 repetições, tá, né? Então, eu até costumo dizer para os alunos, prescrevam para os alunos de vocês aí séries de 9 repetições, de 11, ou até por tempo de tensão, né? Saiam um pouco dessa... Mas, enfim. E a força pura, que é o que a gente estava comentando anteriormente, então a gente se aproxima muito do que a gente chama de repetição máxima, né? É o máximo de força, de deslocamento de massa que o nosso músculo consegue produzir naquele momento. Então, geralmente, a gente trabalha com menos repetições, próxima de uma repetição máxima, né? Então, 2, 3, quando muito 6 repetições. Então, são vários tipos de força muscular e que a gente consegue trabalhar dentro do treinamento de força, né? Lembrando o seguinte, tá, gente? Para quem tem o objetivo de hipertrofia lá na academia, qualquer tipo de força que a gente trabalhar vai gerar hipertrofia, tá? Hoje a gente sabe que, mesmo com cargas baixas, a gente tem níveis importantes de hipertrofia, como a gente já falou lá no início, tá? Então não fiquem engessados, né? E aí é que entra a periodização. Não, então, que é o que os alunos geralmente fazem na academia. Não, para eu treinar hipertrofia, eu tenho que treinar de 8 a 12 repetições e 4 séries. Pronto, tá resolvido. O né? treino de força também gera hipertrofia. Treino de força também gera hipertrofia. Treino de resistência de força também gera hipertrofia. Então tudo vai depender de como está organizado o resto das variáveis. Mas hoje já se sabe que treinamentos com apenas 30 a 40% de uma repetição máxima, que entre aspas seria um treino leve, gera hipertrofia. Né? Perfeito. Então é um contínuo aí que...
Professor, tem alguma... Eu fiquei curioso agora. A gente tá falando há um tempão sobre periodização, como aplicar ela na realidade ali. Mas tem alguma dica, algum hack que possa dar pro personal que tá assistindo e pro estudante para que ele consiga ter esse monitoramento dos seus alunos, né? E ter um controle melhor. Pode ser tanto a questão do Excel ou algum aplicativo que o senhor use ou conheça, ou alguma forma de, cara, tu tá iniciando, vem por aqui, faz ABC, ó. Dá um passo a passo pra essa galera que tá começando, por favor. Gente, eu geralmente uso um super programa, né, para controlar essas variáveis, que é o Excel, tá? Hoje tem vários aplicativos aí que fazem esse monitoramento de maneira mais automática, mas nada que não dê pra gente fazer no Excel também. Então o Dionei falou ali no começo do papo que ele pega ali rapidamente, ele fez. Então tem que entender de onde é a variável que tu tá usando e fazer uma planilha de Excel básica mesmo. O que importa é tu entender, né? Quem precisa entender o que tá ali é tu. Se tu quer explicar para o aluno também, que bom, mas é tu que tem que entender. Bom, tô vendo isso aqui. Então hoje, gente, embora eu ache assim meio amplo, né? Mas assim, a gente controla muito o volume de treino pelo número de séries, né? Então é uma coisa bem simples de controlar. Então, bom, eu posso controlar o volume do treinamento pelo número de séries, vou progredir o treino do meu aluno quanto a volume com o número de séries, né? E a intensidade, por exemplo, com relação ao peso utilizado. Então, gente, eu posso chegar lá no Excel, montar uma planilhazinha com os exercícios que eu vou prescrever, com o número de séries que está acontecendo aí para cada um dos exercícios, né? E colocar também a intensidade ali, a quilagem que está sendo utilizada, tá? Então, para começar, ali eu já vou estar visualizando, bom, quantas séries o meu aluno está fazendo para supino, quantas séries para peitoral, quantas séries minha aluna está fazendo para quadríceps, quantas séries... Então a gente já tem uma noção ali do lado. Eu progredi o número de séries, bacana, e já coloca, abre uma nova planilhazinha ali, coloca o outro mesociclo do aluno, o microciclo, progredi o número de séries, aumentei uma série aqui em cada exercício. Então já é uma maneira muito boa de controlar volume de treino e conseguir ter esse monitoramento já dentro da periodização, tá? Lembrando o seguinte, né, gente? A famosa história dos exercícios multiarticulares, né, e monoarticulares. Então a gente tem que entender no cálculo do volume que alguns exercícios, por exemplo, supino, eu estou usando além do peitoral, o deltoide anterior, o tríceps. Então o volume precisa ser contabilizado para todos esses grupos musculares, não podemos esquecer disso, né? Cada série de supino conta meia de tríceps. Perfeito, então o exercício é um supino para o peito, mas ele é um exercício para o peito, mas ele usa como acessório o tríceps e o deltoide anterior. Então, ao mesmo tempo que eu uso lá uma série para o supino, eu vou ter também meia série para o tríceps, meia série para o deltoide, tá? Da mesma forma, os exercícios multiarticulares de membro inferior, tá? Então, eu fiz agachamento, legal. Ele tem dominância de joelho, então quadríceps a gente vai contabilizar uma série. O glúteo, até posso contabilizar uma série dependendo de qual agachamento. Se for o agachamento total, glúteo trabalha pra caramba. Se for parcial, é dominância de quadríceps. Então tem que entender isso também, até né? Uma predisposição, talvez de pontos fracos que tu quer melhorar, ou que tu já tem uma simetria e tu quer corrigir alguma coisa, conforme tu vai prescrever o teu agachamento. Isso. Se pega uma aluna que já tem um glúteo mais desenvolvido e tem um quadríceps mais para trás, pode colocar um agachamento parcial. Exatamente. Para dar uma aliviada, para já não contabilizar tão alto volume de treino com o treino de glúteo. Perfeito. E aí, a partir daí, também do que o Douglas está colocando, né, gente? Só desse simples cálculo do número de séries, que é hoje a variável mais simples de monitorar, mas volto a dizer, tá? Eu acho algo muito básico, se a gente entender o que é volume de treino, não é somente isso, mas é a maneira mais fácil de controlar. E aí a gente já entra na questão daquele aluno ou daquela aluna que quer estética, né? Porque a gente já sabe que hoje a hipertrofia, ela é heterogênea, ela muda conforme o exercício que a gente está aplicando e tudo mais. Mas a gente consegue já direcionar o volume de treino baseado nesse número de séries. Minha aluna quer ficar com o glúteo dos sonhos, legal. Então o volume de treino para o glúteo daquela aluna tem que ser maior
do que, por exemplo, quadríceps. Ah, professor, eu já tenho coxa aqui, eu já tô bem, mas o meu bumbum... Então, beleza, volume de treino no glúteo, né? Então, aí eu tenho que lembrar que o multiarticular também trabalha o glúteo, né? Com certeza. Então, aí tem que fazer essa contabilização. E tudo isso na planilha de Excel, gente, a gente já coloca ali para ver num gráfico, a gente consegue ver direitinho o volume aplicado por grupo muscular. Então, gente, é uma ferramenta fantástica aí que está acessível para todo mundo. Para mim, uma das mais importantes, se tu controlar, por exemplo, o volume de treino, repetição e carga. Exatamente. Com esses 3 parâmetros, tu consegue saber como é que tá o teu aluno dentro da musculação. Perfeito. Se ele está em evolução e continua evoluindo, se ele estagnou ou se ele está regredindo, precisa de um deload. Então, toda a vida de treino daquela pessoa, tu consegue basear nesses parâmetros. E são parâmetros simples de controlar. Sim. E aí o Douglas já entrou num ponto importante, que é o chamado volume load, né? Também é fácil de fazer no Excel, por isso que eu disse que o número de séries ele é muito simplório. A gente pode controlar, os estudos apontam que hoje na musculação, se a gente controlar o número de séries, a gente está controlando o volume. Mas eu particularmente gosto do volume load, porque ele leva em consideração, além do número de séries e de repetições, ele leva em consideração, então, a quilagem, o peso, né? Então, essas 3 variáveis, para mim, são fatais aí para controlar, para monitorar o treinamento do aluno. E a gente faz também lá no Excel, né, gente? Barbada. A gente multiplica, faz uma planilhazinha lá, multiplicando número de séries vezes número de repetições, que pode ser 12, 10, 15, 11, 9, 20, quantas o aluno fez, tá? E aí você coloca também a carga ali do lado, né? E aí vai ter a carga total. Claro que, por exemplo, assim... Bom, eu fiz 100 quilos no agachamento e o aluno fez 4 séries, então ele fez 400 quilos. Essa é a carga, né, a quilagem de treinamento que o aluno realizou. Mas isso tudo o Excel calcula para ti. E aí ali tu consegue ver o volume load, o volume de carga, o volume total de treino que o aluno realizou. E aí se começa a baixar, tu vai lá, o que aconteceu? O que deu essa semana? Por que tá caindo? O aluno tá fazendo lá um volume de 4.000 unidades arbitrárias. Beleza, na outra semana deu 13.500. Pô, mas o que baixou? Ah, professor, é que eu não consegui fazer... Em vez de 15 repetições, eu consegui fazer 12 repetições no agachamento. Opa, então baixou aqui o volume. Por quê? Né? E vamos entender. E também daí entra vários fatores. Por exemplo, o cara não teve uma semana legal, influencia. Isso. Beleza, é normal, acontece. Mas se está tudo ocorrendo conforme o normal dele e está caindo, tem alguma coisa mais... que está pesando. Ou o volume de treino ficou muito alto, ou chegou numa sobrecarga de sistema nervoso central e precisa fazer um deload. Então, só com esses parâmetros ali, tu já consegue traçar a próxima periodização que tu vai fazer para ele, o que ele precisa fazer. Ou não recuperou bem, né? Talvez o volume foi adequado, ou mas... o espaçamento dos treinos não ficou legal. Perfeito, a frequência, né, do treinamento. E aí também a gente consegue visualizar se foi algo pontual. Ah, professor, é que nesse dia eu não dormi bem, por isso que nesse dia o volume foi menor, mas nos outros dias a gente repara, mas aí nos até no gráfico tu vai ver exatamente isso aí. Baixou um pouco, mas no outro já voltou ao normal. Perfeito, foi algo pontual. Ah, se estressou naquele dia, não dormiu bem, pontual. Agora se a gente vê, mas no primeiro dia deu 4.000 unidades arbitrárias, no outro dia deu 3.000, no outro dia 13.500, no outro dia 3, nunca mais deu 4. Bom, tem alguma coisa acontecendo. É isso que é monitorar o treino, gente. Então não dá para ficar ali... Não é tão simples quanto montar uma ficha de treino. Exatamente. E aí eu costumo dizer que é o professor, o personal mental, né? Que ele acha que tá tudo na cabeça ali, mas não tá. Eu duvido que tu tá com essa planilha aí na tua cabeça. Se tu não visualizar, não tem. Não, eu sei a série que eu vou aplicar no meu aluno. Beleza, mas e aí tu contabilizou tudo que tu aplicou? Ah, mas não precisa monitorar, eu vejo no dia a dia ali, então tá bom. Então, o que tu faz de diferente do que alguém que não é da área, né? Não, que alguém que não é da área, que é interessado, faria, né? Como é que tu controla isso? Cara, da minha parte, eu aprendi muito aqui, já tenho... a minha cabeça já começa a fervilhar com várias ideias. Eu já quero olhar pra minha planilha de uma maneira diferente lá e moldar ela de uma forma... E eu acho que é esse o gostinho que a gente tem que ter, esse o brilho que a gente tem que ter, né? Pra quem tá assistindo o podcast agora, dá uma olhada no que tu tá fazendo de trabalho até agora e o que tu pode melhorar. Isso tem que se tu não faz ainda uma planilha, se tu não tem um controle, não mexe com periodização, isso tem que te incomodar, tem que ser uma coisa que vem lá de dentro. Porra, como é que eu não faço?
O Rafael, o professor aqui, tem 2 pés, 2 pernas, 2 braços, comeu quando criança também, que nem o Douglas também. Se qualquer um de nós conseguimos hoje ter capacidade ou mais ou menos de fazer, quem tá aí também consegue. Então, busca melhorar, isso tem que ser uma provocação, tem que estar buscando, e quem já faz e faz de uma maneira excelente, dá uma olhada de novo pra ver se tudo que tá contextualizando ali tá dentro de algo que seja específico com uma pessoa, né? E o que tá entregando de resultado. Porque às vezes tá fazendo um trabalho muito bom, muito legal, uma estrutura muito bonita, mas tu não tá conseguindo entregar um resultado tão interessante, né? E eu acho que é isso aí que a gente tentou trazer hoje. Eu, da minha parte, aprendi muito sobre periodização aqui, a gente refletiu sobre várias coisas, sentidos, e eu espero que quem tá assistindo agora, nesse momento, possa aprender também, possa levar alguma coisa pra casa. E da minha parte, só tenho a agradecer ao professor Rafael. Só agradecer a presença, o bate-papo que a gente teve, que foi bem legal, foi uma troca, né? Bem interessante. Foi legal, isso faz bem pra nós que estamos aqui. Deu para tirar a dúvida, acredito que de bastante do pessoal que tá assistindo sobre periodização, entender como é que funciona, que não é tão simples só chegar e jogar os exercícios, treino, 3 de 10 aqui, 4 de 12 ali, que é bem mais complexo, que bem mais aprofundado do que só prescrever um treino. Porque eu acho que se a gente não entender hoje e não se defender como profissional de educação física, que se o cara que o cara que só é interessado, ele sabe tanto quanto eu, então daqui a pouco não precisa existir minha profissão. E pra mim, que acredito muito na educação física, acredito muito no que eu faço, no que meu colega faz, no que tu faz, eu acho que isso não pode existir. E parte de nós mesmos. Eu espero que alguém tenha levado isso pra casa aí. Professor, também, eu sei que tu tem uns trabalhos que tu faz, alguns lançamentos que tu faz, produto, cursos online. É o momento de poder divulgar aqui. Também quem quer ser divulgado dentro do nosso podcast, dentro do PodFit aqui, vai aparecer o e-mail na descrição, parceiros@podfit oficial ali. Já sabe o que fazer. O nosso diretor vai botar aqui pra vocês, acompanha, a gente divulga vocês, faz um trabalho legal. E o professor agora também vai falar um pouco sobre o trabalho que tu faz por fora da universidade, né? Beleza. Gente, então vamos lá. Primeiramente, eu tenho um perfil lá no Instagram, tá? Não é nenhuma novidade, né? Então, todo mundo hoje tem perfil no Instagram, mas eu tenho lá um perfil pessoal e um perfil profissional, que obviamente é o que interessa mais aí pra galera que tá assistindo, que é @profrafaelgil, tá? Então, acessem lá no Instagram, sigam lá. Eu compartilho muito conteúdo lá sobre periodização de treino, principalmente, sobre treinamento de força, que sempre foi aí a minha grande paixão na educação física, tá? Então, se vocês quiserem ampliar o conhecimento, sigam lá. E de tempos em tempos eu também faço um lançamento do meu curso chamado Formação Personal Referência, tá? Que dentro dessa formação eu ensino realmente tudo sobre periodização. Então, falo lá das vias moleculares e celulares da hipertrofia muscular, eu falo das variáveis de treinamento, montagem de programas, nível de condicionamento, como mensurar, entrego algumas planilhas, etc, tá? Então é uma formação que eu ofereço para os estudantes e profissionais de educação física, que as matrículas ficam abertas dentro de um período e de tempo em tempo eu acesso, até porque dentro dessa formação eu também faço mentorias, então por isso que eu não tenho como deixar a formação aberta durante um período assim sempre, né? Então eu faço o lançamento, fecho uma turma, geralmente a cada 2, 3 meses eu faço um novo lançamento. Então fica atento lá, quem quiser aprender, ter mentorias e aprender bastante sobre o assunto, fica ligado, tá? Eu queria, acho que estamos indo aí já para os encerramentos, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com os meus grandes alunos aqui. O professor, gente, vocês sabem que a maior felicidade de um professor, o do personal com o aluno, é ver o aluno tendo resultado, melhorando a qualidade de vida, estando mais feliz. E para eu que sou hoje professor, leciono na universidade, é uma grande alegria estar aqui com 2 alunos meus que são profissionais muito competentes, tenho certeza que por onde eles passam eles entregam grandes resultados, e para nós que somos professores a grande satisfação é ver vocês aí já formados, atuando e tendo aí grandes, se sobressaindo no trabalho de vocês, né? Então, ter participado de alguma maneira da formação de vocês e ver o caminho que vocês estão trilhando, pra gente, para nós que somos professores, é muito gratificante, tá? E então, parabéns pelo trabalho de vocês, tanto aqui no PodFit, como também aí na rua, nos lugares por onde vocês passam, que eu acompanho vocês também nas redes, tá? E eu queria deixar uma mensagem aqui para a galera da educação física. Gente, a gente vive muito com essa questão da desvalorização profissional e principalmente hoje em dia, a gente até falou aqui na conversa,
muitos blogueiros, muita gente aí que é fit, querendo fazer o nosso trabalho, né? Mas eu queria dizer o seguinte, primeiro, lembrem disso que eu falei aqui. Se alguém não ocupar o nosso... Se nós não ocuparmos o nosso lugar, alguém vai ocupar. Então pensa nisso, se não tá na hora de tu ir também para a rede, começar a compartilhar o que tu aprende, informação embasada, com evidência, para não sair falando qualquer bobagem por aí, tá? Só que antes de nós sermos valorizados, e quando eu falo aqui valorizado, de reconhecimento, de grana, de dinheiro, antes disso a gente precisa se valorizar, né? Então, e como que a gente se valoriza, gente? Quando a gente está lá no lugar de trabalho fazendo o que é para ser feito e mostrando isso para o aluno, né? Porque às vezes o professor faz todo esse trabalho aqui, ele tem o monitoramento, ele tem a planilha, mas de repente ele não mostra para o aluno. Ó, Johnny, olha aqui, tu tá treinando há tanto tempo, olha como é que foi a tua evolução aqui e ali, tu tá mostrando o teu trabalho pro aluno, cara. Porque o aluno às vezes nem vê que ele tá tendo resultado, ele acha que não tá tendo, mas ele tá tendo uma evolução que ele não tá vendo, tá? Então, gente, façam o que é para ser feito. Eu até lembro assim, eu trabalhei numa academia há muito tempo atrás, lá em 2004, né, uma academia referência até em Porto Alegre, ali na área de saúde, e eu pegava às vezes lá os alunos e ia fazer uma avaliação cardiorrespiratória na academia. Às vezes eu fazia até teste de lactato, botava a luva, ficava todo mundo olhando para aquilo assim, parecia que era um cara do outro mundo. E ali que eu ganhei vários alunos, fazendo uma coisa que era para o profissional de educação física fazer no cotidiano. Ah, professor, tu tá avaliando aí o aluno. Ah, eu também quero fazer. Ah, a avaliação é tanto, depois se tu quiser o acompanhamento. Então, gente, façam o que vocês aprenderam, usem o que vocês aprenderam, tá? Porque hoje eu vejo, assim, o próprio aluno da educação física desvalorizando algumas coisas dentro da área que poderia estar valorizando, né? Então, por exemplo, eu dou aula da disciplina de medidas e avaliação. Gente, o que eu ganhava de aluno fazendo avaliação física é uma coisa impressionante. E eu sei que tem muita academia hoje que não faz, que não tem sala de avaliação, mas isso não impede também que você, como personal principalmente, faça, né? Então é a avaliação que vai mostrar se o aluno está tendo resultado, quanto que é esse resultado, se está na hora de direcionar o treinamento para um lado ou para o outro, mudar daqui, mudar dali. É o monitoramento, a avaliação e a reavaliação. Então faça o que tem que ser feito, faça o que você aprendeu na graduação e se valorize perante o seu cliente, porque daí você vai ser valorizado. Perfeito. É isso aí. Bom, acho que da minha parte é só agradecer ao professor, né? Que foi uma honra para mim, acredito que para o Jonei também, que a gente passou pela graduação, teve ele como professor e está aqui agora trocando uma ideia como a gente trocou aqui e poder ajudar muitas pessoas ali que vão assistir o nosso podcast, né? Uhum. Agradecer também a Atos Produtora, que tá sempre junto com nós. Deus do Início, que abraçou a ideia. Agradecer ao Wisent, que é agora a nossa patrocinadora também, que tem cupom lá de desconto, só você acessar aqui embaixo que vai estar aqui no link. E muito obrigado a todos vocês que vêm acompanhando, curtindo o nosso trabalho. Não se inscrever no nosso canal, já ativar o sininho e até a próxima, pessoal. Feito, galera. Valeu, gente.